Fala, povão coral! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Cast Coral. O episódio de hoje é especial. Eu estou aqui com 3 historiadores, o Ezequias Pierre, o seu Odisseu e o grande Ivaldo Marciano. A gente vai falar da história rica do Santa Cruz, a bela história desse clube do povo, desse clube centenário, desse clube popular, do clube mais popular do Norte-Nordeste, que tem mais de 5 milhões de torcedores. Mas antes de tudo, torcedor, eu peço que você se inscreva no nosso canal, aciona o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, compartilha geral essa live. O episódio de hoje é especial, a história rica do nosso Santa Cruz Futebol Clube. Eu tenho certeza que você vai se emocionar. Então, vamos dar aqui o nosso boa noite ao meu amigo Ezequias Pierre. Ezequias, mais um episódio aqui do Cast Coral. Seja bem-vindo, cara. Rapaz, eu sou arroz de festa, né? Em geral, eu tô em tudo, participo e fico muito feliz de estar em mais esse momento, sobretudo na presença desses senhores, né? Então, assim, obrigado pelo convite mais uma vez e vamos desenvolver um papo, eu acho que sem dúvida, muito rico para o torcedor de Santa Cruz. Né? Exatamente. Então, fica aí, torcedor. Vai compartilhando essa live, vai no nosso Instagram também, tem o nosso Twitter. Compartilha geral, fica aí que hoje o papo é muito bom. Seu Odisseu, muito boa noite. Prazer em tê-lo aqui no Cast Coral. Seja bem-vindo. E que alegria. Sempre é oportuno falar no Santa Cruz. A gente vive Santa Cruz 24 horas por dia. E um momento este, a gente tem que ir lutando. Enquanto dizem que o Santa Cruz está difícil, você está aqui criando, inovando, mostrando a todo mundo que não é como alguns falam tão mal. O Santa Cruz continua bem. Essas dificuldades são comuns a qualquer equipe. E nós aqui vamos dar a arrancada, mostrar toda a trajetória e fique certo que nós chegaremos muito bem lá na frente. Tenham paciência, vamos lutar, vamos pensar positivo. E os que não pensarem, arranjam uma lavagem de roupa, que é melhor. Grande Odisseu. É isso aí, seu Odisseu. Recebendo também aqui o nosso nobre professor, como é conhecido, né? Historiador, Ivaldo Marciano. Professor Ivaldo, seja bem-vindo ao Cast Coral. Muito boa noite a todos e todas. Na verdade, a gente diz boa noite, mas em termos virtuais, né? A gente diz bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles e para aquelas que nos ouvem, que nos escutam, que nos veem. Como bem disse o meu nobre colega de bancada, né? O ilustre de seu Paiva, falar de Santa Cruz, referir-se ao Santa Cruz é, na verdade, dizer que este é um clube que viveu e vive em meio às dificuldades. Se o amigo ou amiga que está nos assistindo quiser ir aos jornais, existe inclusive as facilidades dos tempos contemporâneos, né? A Biblioteca Nacional tem a hemeroteca de periódicos antigos e o amigo ou amiga que nos assiste poderá ver os jornais do século XX, uma parte do século XIX, mas para saber de Santa Cruz deverá ser a partir de 14. E o amigo ou amiga vai constatar que o Santa Cruz sempre esteve, desde sua fundação, associado às dificuldades. É por isso que é uma hipótese que tenho, né? É por isso que há essa identidade com um clube que não se pode dizer que o Santa Cruz é o grande campeão de tudo, de todos os títulos, né? Mas por que ele tem essa massa de devotos, essa grande, imensa legião de devotos e devotas? É porque o Santa Cruz estabelece aquilo que na atualidade na universidade se nomeia por representatividade. O Santa Cruz é a cara daquela pessoa que luta o mês inteiro para pagar uma conta de luz, que luta o mês inteiro para fazer feira. Isto é o que representa Santa Cruz, né? Então essas pessoas elas se reconhecem no Santa Cruz, elas veem o Santa Cruz como um clube que chega, mas chega sempre suando, sempre com dificuldade. Nada é fácil para o Santa Cruz e é isto que tenho a dizer. Mas também reitero meus agradecimentos por estar aqui, né? Não é fácil. Quem me conhece deve imaginar que eu trabalho ensinando, né? Eu trabalho na Universidade do Estado da Bahia. Eu atualmente faço parte de 2 programas de pós-graduação, 2 doutorados, e a vida de um docente numa universidade não é fácil. Não é fácil estar fazendo esse deslocamento constante Salvador-Recife, mas tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, orgulhoso dessa iniciativa, e pronto, passa a palavra. Programa hoje, eu estou com 3 historiadores. Esse aqui também, que está ao meu lado aqui, o Ezequias Pierre, sabe
como poucos da história de Santa Cruz. Seu nem se fala. E o Ivaldo, como bem disse, é professor, é historiador também. Mas a gente vai extrair agora, né, Zequias, muito desses dois ícones, desses dois ilustres torcedores do Santa Cruz, historiadores, para o torcedor do Santa Cruz saber a história rica que tem o nosso Santa Cruz Futebol Clube. Primeiro eu quero saber quem é Ivaldo Marciano. Como chegou ao Santa Cruz, primeira partida que viu no Santa, vem de qual bairro ali? Quem é Ivaldo Marciano? Ivaldo Marciano não tem ao certo como definir, como precisar o seu nascimento, porque eu sou filho da Zona Norte de Recife, né? Então, diz a minha avó que eu fui registrado no ano de 78. E foi nesse ano exatamente que o Santa Cruz havia vencido o Campeonato Pernambucano em cima do Náutico. E meu avô foi me registrar. Aliás, eu nem sei se na atualidade tem-se essa palavra, né? Registrar. Mas, enfim, meu avô foi me registrar. E aí a minha avó deu a ele a data do meu nascimento e ele esqueceu. Segundo minha avó, eu sou de 11/11/74 e ele me registrou como sendo de 12 de novembro de 73. Ele me remoçou um dia e me envelheceu um ano. Nasci na maternidade da Gabriel Magalhães, residi em vários bairros da Zona Norte, Linha do Tiro, Campo Grande, Água Fria, Arruda. E a minha primeira grande experiência com Santa Cruz começou dentro de casa. O meu avô, Ivanildo Martinho de Lima, um homem que já falecido, né? Ele faleceu em 2020, no mesmo dia que o Santa Cruz ganhou do Ituano de 1-0, lá em São Paulo. Foi o dia do seu falecimento. Eu costumo dizer a Nilson, né, o meu tio e com quem compartilho esse amor ao Santa Cruz, que seu Lima, como era assim conhecido, faleceu feliz, porque ele pôde gritar gol de Santa Cruz, ele pôde comemorar esse êxito do Santa Cruz, e foi seu Ivanildo, seu Lima, ou simplesmente pai, né, a quem eu chamava. Na perspectiva da psicanálise, eu fiz a transferência da referência masculina para ele, né? Ele me levou ao estádio pela primeira vez em 78. Eu estava, segundo minha avó, com 4 anos e segundo a minha certidão de nascimento, com 5 anos. E vi o Santa Cruz ganhar de 1-0 para o Náutico, no Arruda, no estádio Zé do Rego Maciel. De lá para cá foram muitas partidas. Em 79, eu vi o episódio do Sapo, que eu acho que disse eu poderia lembrar. Na última partida decisiva do Campeonato Pernambucano de 79, houve o episódio do Sapo, em que meu avô levou um sapo com as fitinhas vermelho e branco, com as cores do Náutico, né, com os nomes dos jogadores agarrados nessas fitinhas, para desestabilizar o adversário, porque o adversário já tinha vencido uma partida, a primeira final, a segunda, se não me falha a memória, foi empate, então a terceira era importante que vencêssemos para confirmar a nossa hegemonia no Campeonato Pernambucano. Em 78, quando nós fomos campeões, houve um dito que os adversários aficionados do Vermelho e Preto, que diziam, sem ele qualquer um é campeão. Isso se dizia. E, de fato, em 78 eles não disputaram o campeonato, né? E nós fomos campeões em cima do Náutico. Em 79, nós repetimos o feito, a conquista, e aí demos a resposta àquela frase que nos foi dita em 78, sob a forma de gracinha, né? Quem é pernambucano sabe a expressão gracinha. Então, em 79, o dito que nós falamos foi: a história não mente. Com ele ou sem ele, campeão novamente. Então, esse é o Ivaldo. O Ivaldo chega no Santa Cruz em 78, se define em 79 e, desde então, não deixa mais de ir para campo, né? Não deixa mais de ir para estádio. Eu vivi boa parte da minha vida exercendo as funções de alguém que tentava ganhar a vida na Zona Norte do Recife. Boa parte do que tenho enquanto valor ético foi herança do meu avô. Minha avó também, que ainda está
entre nós, né? Muito importante. Todos são corais. Na minha família costuma-se dizer já há muitos anos, nós não somos tricolores. Tricolor tem muitos. Nós somos corais, nós somos Santa Cruz. E Valdo Marciano atualmente divide sua vida entre Recife e Salvador. Atualmente eu trabalho na Universidade do Estado da Bahia. Eu sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Apesar de que não gosto muito de falar dos títulos, porque recentemente, em um processo de luta política interna ao Santa Cruz, eu via muita gente dizer que era doutor perante pessoas simples, né? Um clube de futebol como Santa Cruz, você vai ter muitas pessoas simples, e essas pessoas usavam o título de doutor para oprimir as outras. Então, eu nunca ficava dizendo isso nas reuniões do conselho, acho que Diego deve lembrar bem disso, mas eu gostava muito de responder à altura com argumentos, porque o conhecimento ele não se mede em título. Se eu disser, eu provavelmente não tenho a titulação que eu tenho, do ponto de vista acadêmico, mas tem infinita sabedoria quando comparada à minha. Ele tem muito mais conhecimento, ele é formado e é pós-doutorado em Universidade da Vida. Então, o título não mede o conhecimento de ninguém. Mas, na atualidade, eu sou professor, né, da Universidade do Estado da Bahia, leciono a disciplina de História da África, eu sou pesquisador sobre a Guerra Civil de Ruanda. No passado, já pesquisei práticas e costumes culturais da cultura pernambucana, já publiquei muitos livros sobre maracatu, de modo geral, né? Mas aqui, neste momento, eu me defino como amante incondicional do Santa Cruz e das cores preto, branco e encarnado. Muito bonita a história do professor Ival, né? É isso aí. Né, cara? Acho que todo mundo tem história, né? Acho que é importante falar que todo mundo tem uma trajetória, né? E constrói muitos caminhos e faz muitos caminhos para chegar no Santa Cruz, né? Exatamente. Isso é importante. Agora, a relação do Ezequias com o seu Disseu, sobre lá a sala de troféu. Como é que é essa relação? Aquela sala de troféu lá, vocês cuidam muito bem daquela sala de troféus? Tem a visitação? Como é que funciona aquilo lá, Ezequias? Então, eu vou ser bem sucinto com relação a isso, porque a gente também precisa ouvir seu Disseu. Exato. Para entender. É por isso que eu... E aí a gente precisa de um podcast só para seu Disseu falar qual é a relação dele com o Santo, como ele chegou. Até porque ele tem, e eu tenho o privilégio, né? E aí eu vou usar esse modo para responder essa pergunta. Eu tenho o privilégio de poder conviver com o seu Disseu no dia a dia, né? Do Santa Cruz, já há algum tempo, já há alguns anos. Então, assim, é um trabalho que, no final das contas, no Santa Cruz, o próprio presidente, muita gente diz isso, o Joca falava muito isso, né? No Santa Cruz a gente precisa ser mais um. E eu acho que eu cheguei na sala da memória sendo mais um. Por curiosidade, por interesse, né? Por formação, que também sou professor de História. E aí acabei chegando lá, fui muito bem acolhido por seu Disseu, por seu Edésio, por Edivaldo, por seu William, né? E aí acabei me engajando ali naquele processo que eu achava que era o que eu podia entregar para Santa Cruz, porque eu acho que no Santa a gente faz assim, né? A gente entrega um pouco daquilo que a gente pode entregar, né? Exato. Então, assim, no Santa eu dei a minha arte, né? Minha arte era de pesquisador, de professor, de uma pessoa que podia ajudar a receber outras pessoas, naturalmente entendendo, pesquisando e entendendo e participando daquela dinâmica da sala, né? Que é o processo de preservação da memória do clube, né? E do patrimônio físico do clube, que são os troféus, as medalhas, os livros, né? Os quadros, as camisas, que nós temos várias lá nessa do seu, as bolas. Então, com relação à sala da memória, é isso, assim. Estou lá faz algum tempo, não muito tempo, comparado à trajetória que a própria sala tem, e a gente vai ouvir sobre isso, mas estou lá ajudando e contribuindo naquilo que eu posso, né? E essa relação aí do dia a dia, do atendimento, lamentavelmente a gente vai sempre ter que lembrar isso, né, seu que é a questão da pandemia, que impediu a gente de abrir a sala, que impediu que nós nos encontrássemos durante muitos meses, né, mas hoje, infelizmente, com a retomada do futebol, do clube, da normalidade, eu acho que a gente conseguiu ali restabelecer o funcionamento da sala, a sala de tempos em tempos, porque nós vivemos numa estrutura de 30 anos, 40 anos, né, aquela sede lá, né, seu foi quando Joca e Rodolfo construíram aquilo 50 lá. anos. 50 anos, né? O Arruda passou por 50 anos, aquela estrutura toda lá. Então, a partir disso, a gente passou por algumas reformas recentes agora, inclusive, e a partir disso voltamos a receber o torcedor, né? Sempre às terças-feiras, pela manhã inicialmente, mas provavelmente no decorrer dos próximos meses nós vamos abrir nas quintas, talvez no sábado, como era anteriormente, e aos poucos nós vamos restabelecendo, né, esse trabalho. E aí eu deixo, inclusive, um abraço para todo mundo que, de uma maneira ou de outra, contribui com a sala. E aí eu sempre
tomo cuidado de mencionar essas pessoas, né? Eu acho que eu não consigo mencionar muitas pessoas do passado, porque algumas eu não convivi tanto. Mas seu Edésio, né, seu William Ribeiro, né, que foi atleta do Clube do Futsal, seu Paiva, que dá nome para a sala também, né, Edivaldo Leite também, e muita gente que eventualmente chega para ajudar, como Adriano ajuda, né, como Robson Senna já ajudou, como Fábio Melo já ajudou, e várias outras pessoas, né, seu Disseu? Muito colaborador. Não é? Mas, enfim, essa era respondendo a pergunta, mas eu queria saber, seu Disseu. Vou fazer a mesma pergunta que o Diego fez para Ivaldo. Quem é de seu Paiva, né? Quem é de seu Paiva? Eu sei que é difícil responder com pouco tempo, porque o senhor tem uma trajetória absolutamente admirável, né? No clube, pelo tempo e pelas contribuições. Mas fale para a gente, seu Disseu, quem é seu Disseu? De onde surgiu esse... Eu sempre falo isso, né? E é de corpo presente, ser encantado, né? De onde surgiu de seu Paiva? Como é que seu Paiva chegou no Santa Cruz? E qual é a relação que o senhor tem hoje? Se o senhor conseguir mencionar um jogo importante, o primeiro jogo, como é que isso aconteceu, seu Disseu? É bom. É linear, é fácil. Eu fazia um reforço ao que na 1978, 1979, o Santa Cruz, quando ele nasceu, era o quarto clube mais organizado do Brasil, juntamente com o Fluminense Internacional. Era Fluminense Internacional, Santa Cruz. Está me faltando outro clube agora no momento. O Santa Cruz era o quarto clube mais bem organizado do Brasil. Vinha pessoas estagiárias no Santa Cruz para passar em Cruzeiro. E vinham passar o tempo aqui, semana, aprendendo como é que funcionava a máquina do estádio. O presidente era Rodolfo Bezerra de Aguiar. Foi justamente na fase que eu falava, 78, 79, naquela vitória. Foi um momento espetacular. Bom, eu nasci em São Lourenço em 1931. Ferroviário, meu pai era ferroviário, eu nasci na estação, na passagem do trem. E mal acostumado, porque no ano que eu nasci, o Santa Cruz foi campeão, em 1931. Em 1932, houve um outro campeonato, e o pessoal da Ilha do Retiro, já era a Ilha do Retiro, eles tinham saído da Avenida Malaquias, foram se concentrar lá em São Lourenço. E ficaram andando de calção pela rua. Foi um escândalo, uma imoralidade. A população ficou revoltada com aquilo. E meus avós, meus tios lá em São Lourenço, que é da família Correia de Araújo, falavam muito mal. E eu já meu pai era tricolor. A família Cartela de Paiva, toda de americanos, torcedores do América, mas meu pai era tricolor. E a partir dali eu comecei sendo Santa Cruzense. Fiz minha trajetória na rede ferroviária, entrei como aprendiz de oficina e saí como diretor. Entrei no nível 1 e saí no nível 1 de toda a percurso. Foram 37 anos de trabalho na rede ferroviária. Mesmo depois de aposentado, houve uma emergência, eu ainda voltei a trabalhar há 3 anos. Durante esse tempo, fui presidente do ferroviário do conselho. A parte social tomava conta do ferroviário, eu patrocinava o ferroviário de Mossoró, do Ceará e de Alagoas. Eu mandava jogador, dava ajuda e tinha essa conversa. Mas meu amor mesmo era Santa Cruz. E com o Santa Cruz, eu vi o jogo que eu me lembro, o primeiro jogo foi o Santa Cruz jogando com o Flamengo do Tenente Colares, o primeiro clube que foi campeão pernambucano. E naquele tempo era Tará. Se despedindo, e no Juste, que era Santa Cruz, ele estava jogando pelo Flamengo, o Santa Cruz perdeu 3-1 na ilha, lá nos aflitos. Então, é o que eu me lembro. Depois, muitos jogos, a idade não tinha mais essa facilidade de comunicação, e eu não memorizei muito. Eu me lembro bem desse jogo que gravou, porque o Santa Cruz perdia, meu pai saiu bravo, reclamando que só, e ficou na memória. Em 1975, eu frequentava todos os jogos, eu e uma turma de tricolores lá nas sociais. E Petro Menezes, delegado, passou a ser diretor de Santa Cruz e me convidou para eu ir para o Santa Cruz. Eu já tinha me afastado do ferroviário, já não estava mais à frente do futebol ferroviário, já tinha assumido outra diretoria. Eu aceitei o convite dele e vim em 75, de Petro Menezes. E lá permaneci até 96, quando houve o massacre do meu filho, pelos torcedores do esporte.
que ele passou 21 anos inconsciente, 21 anos depois morreu, e agora minha esposa está no mesmo quadro dele, porque ele não suportou essa carga. Eu me afastei e voltei novamente já com o Raimundo Moura, que foi lá em casa me buscar. Estou lá até hoje, trabalhando, participando. Comecei a criar a sala mesmo, foi em 1983, que Vanildo Aires nomeava as pessoas para fazer a sala, e as pessoas se candidatavam e não faziam. Eu achei aquilo meio... Eu sou amigo de Vanildo Aires, como do pai de Alírio que teve agora, nós éramos amigos lá do bairro São José. Eu disse, eu assumo isso. E assumi a sala e comecei a pesquisar, conheci a história de Santa Cruz, tive contato com o Barbalho, o Shoa Cavalcante, tive contato com o presidente, cheguei a falar com ele 2 vezes, Zé Luiz. Os fundadores, né? Fundadores, conheci esses dois, falei com eles assim, aí fui me empolgando. Aí começou a fazer a galeria, fui me integrando, difícil porque ninguém dava as taças. As taças era de saco, mudava de sede, mas agora nós tínhamos lugar. Aí fomos pegando e essa empolgação cresceu, apoio, Reginaldo Esteves deu um apoio muito grande, João Cachero do outro lado, Rodolfo, aí todo mundo se empolgou. E há um detalhe interessante na sala, que eu defendo muito ela, talvez regrida um pouco a sala. Eu não defendo a sala como visitante pagando luxo, entrevista, olhando para pose, não. Eu defendo a sala com o torcedor frequentando, pegando no troféu. Que não adianta você ver um desfile de grandes misses, grandes mysteries na passarela se você está longe. Lá a pessoa para basofiar com a gente, ela diz, olha, eu tive agora lá na Argentina, no Boca Juniors, eu tive no Real Madrid, aí mostra de o que de a taça. Não daria, digo, ali eu entro pelo Google e vejo. Aqui você pega. Então, é emocionante quando o torcedor chega com o filho, e nós permitimos, e você tem participado disso lá comigo, Ezequiel, ele pega e bota o filho no lugar da taça e bate a fotografia, ou ele tira a taça da mão. Ele se emociona e fica chorando. Então, eu acho que a taça é para atender esse torcedor que não tem o privilégio de olhar essas grandiosidades lá de fora, mas tem a ideia de ver a grandiosidade nossa, o amor nosso. O torcedor, quando termina o jogo, passa a mão na taça, na poeira, e passa na testa e diz, isso é uma poeira vitoriosa, eu estou bem. Eu digo, essa é de 38, é melhor que aquela de 40 e tanto. Aí eu mando para pegar uma poeira na mão dela. É isso que... E eu, às vezes, estou trabalhando lá e pego uma taça, uma outra, para mudar de local, para dar uma posição. O torcedor não deixa ver. Se eu disser, eu não faço isso, não, peraí, deixa que eu carrego. Eles não deixam. Eles não permitem. O que você quiser fazer na sala, os voluntários chegam sem o menor interesse. Ou então, hoje em dia, as taças são entregues. Eu tinha que buscar, arrancar por exemplo, eu não tenho uma taça do voleibol, porque o José Rios, que foi campeão, ele é campeão de voleibol, nunca entregou dele, entregou nem a família, entregou a taça. Mas o resto, tudo entrega as taças lá e te recebe. Ezequiel inovou a ideia, além de receber a taxa, faz uma promoção. Vem os garotos que ganharam, quem vem, recebe e assina o livro de presença. E, às vezes, traz colégios inteiros para ver aquilo. E está mudando aquele meu critério, mas garantindo. Eu queria garantir a história, queria guardar a documentação da história. Porque eu sei como se perdeu taça, como se perdeu coisa. Eu preservei o que pude, o patrimônio e a história. E contar, cada vez que te conta aquilo, é um espetáculo, eu me sinto realizado. Às vezes me empolgo, avanço um bocadinho mais, faço um pouco de melodrama, mas porque é necessário. Quem fala numa vitória de 1919 sobre o Botafogo, tem que se emocionar. O time mudou tudo. Nunca ninguém deu no time do Sul, que deu 3-2, um gol de Tiano. Santo Dumont tem uma visita na cidade, e a Santo Dumont ninguém queria saber. Sabia que Tiano fez o terceiro gol, o Santa Cruz ganhou. Eu vivo nesse ambiente. Sou Santa Cruz, me interessa se o time está mal ou bom, pouco me importa. Quando ganha, é o céu. Quando perde, é o inferno. Não, quando ganha, é o céu. Quando perde, vão lutar para não sair do céu, para ficar por lá. É isso que o bom torcedor tem que entender.
Politicamente, nós estamos na pior fase que eu já vi. Jamais eu vi tão difícil o Santa Cruz quanto está. Nós estamos muito mais preocupados em olhar o que tem de ruim e esquecer o que tem de bom. Olha, nós temos um universo de coisa boa que agrada todo torcedor. Quem foi essa semana, no Carnaval, ver a saída de Minha Cobra, é de você se emocionar e chorar. Porque a massa gritando, vibrando, sorrindo, você parecia que eu nunca vi tanta euforia. Ali ninguém agrediu ninguém, ninguém brincou, ninguém falou mal de ninguém, era só Santa Cruz cantando. É isso que nós temos de preservar, é esse torcedor que está cuidando do clube, esquecendo que o Santa Cruz tem que ser campeão brasileiro. O que ele quer é ser campeão pernambucano. E o que ele quer é que existe, você está ganhando, está perdendo, está, mas está o Santa Cruz. Santa Cruz rodou nos anos passados, nos anos 40, Náutico e Sport estavam decidindo o campeonato. E o Santa Cruz rodou uma bandeira e um amistoso. Ele apurou 12 contos da bandeira, a renda de Náutico e Sport deu 11 contos. Santa Cruz contratou o Barbosa, vendeu a Flama de Barbosa. Pararam na metade, porque com pouco, 15 dias já tinha tirado todo o dinheiro da vida de Barbosa. Então, é esse time, é esse povinho que lá embaixo, que nós estamos distante dele. O Arruda foi muito grandioso, beleza espetacular, mas distanciou muito a elite da massa. Então, a massa é muito convocada para emergência, não é? Ela tem que conviver conosco todos os dias. É esse o retrato. Pierre Ezequias criou muito boa a ideia dele de convidar. Chegam escolas com os garotos, lá nós mostramos, mas nós não temos como devolver. O que nós devolvemos só é paixão. Nós não temos um escudo, um livrinho, nada. Um brinde, uma lembrança, Uma né? brinde, não temos. Mas temos paixão. Então, aquele garoto, quando ouve a história da gente, todos eles saem, ele assina o livro, eu digo, olha, quando tu te casar, traz teu filho para ver teu livro aqui, com a tua assinatura. E já teve quem viesse cobrar. Isso. E viu o filme, quando viu a assinatura dele com o filho, chorou. Então, ali é paixão, é amor, é dedicação. É esse o trabalho que eu defendi, e me parece que o William é a mesma coisa, e Edivaldo e Ezequias estão nesse mesmo caminho. É não partir para uma suntuosidade e viver com os pés no chão da capacidade que ele. Isso aí. E bom registrar também, Diego, que seu Disseu no Santa também foi vice-presidente, diretor, benemérito. É benemérito, né? É benemérito. Grande benemérito. Grande benemérito. Então, assim, seu Disseu tem uma trajetória de contribuições em vários espaços, hein? Assim, em todos os espaços que você possa imaginar, né? No futebol, fora do futebol, na área administrativa, porque é administrador de empresa da primeira turma de administração do Brasil. Mas tem uma forma tão humilde de se referir, né? Sim, de se falar. sim. Por isso que eu disse, uma vida não se mede por títulos acadêmicos, né? Exatamente. Eu só quero interromper sua intervenção e dizer que a câmera, onde está? Pronto. Esse aqui é o perfil do meu WhatsApp. Eu estou segurando É isso o que é troféu de 2016. Ajuda. O torcedor que chega lá na sala de troféu, ele vai poder fazer isso aí. Pega. Ó, a imagem aqui, ó. Não, porque pode, quando pega, enferruja. E quando está no lixo? Eu passou 5 anos no lixo fora, que eu tive que tirar uma por uma recuperar. Do ponto de vista acadêmico, você tem um debate no âmbito da museologia, né? A museologia é a área de saber que discute a preservação de acervos, porque dentro da academia você tem a discussão entre a memória e a história. A história, segundo Todorov, ela é inimiga da memória. A história ela destrói a memória, porque a história ela vai contextualizar, historicizar e cotejar a memória. Porque a memória ela não é um fiel retrato do passado. A memória ela se relaciona com o presente. Então você lembra do passado de acordo com o presente. Então, o seu passado ele poderá ser modificado em conformidade com o que você está vivendo no presente, né? Tem um autor chamado Michel Pollack que ele diz que nós normalmente enquadramos o passado em conformidade com os nossos interesses do presente. Mas isso que seu pai está colocando em relação à sala da memória, só para lhe devolver a palavra, Ezequias, é um debate do âmbito da museologia. Boa parte dos intelectuais, dos teóricos, dos estudiosos da museologia defende que o acervo
como um fator de preservação, ele deve realmente ficar distante das pessoas, né? Mas existe também uma corrente que diz que isto não é uma maneira de você gerar relação com aquele passado, que para as pessoas do presente são só velharias, né? As pessoas do presente, quando olham para aquilo, se elas não derem sentido, se elas não ressignificarem, aquilo ali não vai ter o valor devido. Então, isso que Dirceu Paiva faz é uma revolução no âmbito da academia também, no âmbito da epistemologia. Ele coloca o acervo a serviço dos mais jovens poderem ter o amor e a empatia com momentos que eles não viveram. Então, isso é muito importante, né? Ou seja, é um homem sábio, um homem que traz para o dia a dia, para o cotidiano, questões tão complexas, tão profundas, que o tempo aqui é exíguo para a gente discutir. Desculpe, Ezequias, por favor. Me permita uma coisa. Eu recebi de Jonas agora uma homenagem, uma placa, uma homenagem de 1999, né? Do 2000, quando ele foi presidente, e ele botou: gratidão é a memória do coração. Ele definiu tudo. A gratidão que nós temos por esse passado, o coração está lembrando, está vibrando para aqueles títulos de 76, 78, 79, 31, 83, o gol impossível, que a virada o pênalti que bateu, que a bola não bate na rede, ainda estava rodeando o mundo. Então, essas coisas é a memória do coração, é a gratidão. E eu sou grato. Eu tenho a lembrança. Eu sou grato. Jonas foi muito feliz quando me deu essa placa, eu me fiquei muito entusiasmado. Jonas Alvarenga, o torcedor referencial. O Jonas é porque sou do seu. Conhece todo mundo e muitos desde de pequeno, né? Então, assim, é sempre, às vezes é pelo chamamento carinhoso, né? Carinhoso, então, às vezes você vai entender que você está chamando Antônio de Toninho, né? Exato, Chamando de João Caixara de Joca. Jonas Alvarenga, de Jonas, que foi nosso presidente ali em 99, 2000. Mas assim, eu vou, para a gente andar mais adiante, eu queria ouvir de Ivaldo também aí, agora, Ivaldo. Qual a importância, por exemplo, de contar a história de um clube de futebol, da preservação da memória e da história como ofício, assim? Queria que tu falasse para a gente um pouco disso, assim. Qual a importância da preservação da história do nosso clube, no caso, do Santa Cruz, e como é que é a história enquanto ofício, né? Fala um pouco do trabalho que você tem, inclusive, como operador, né? No direito a gente usa o operador do direito, né? Onde você é um cientista da história social, da história do Santa Cruz. O que é que tu pode falar para a gente? Certa vez, quando eu estava ministrando aula de uma disciplina no programa de pós-graduação em difusão do conhecimento, é um doutorado que nós temos em conjunto, o NEB, UFBA e IFBA. Por acaso quero mandar um abraço para o doutor Aníbal, doutor Romilson, doutor Antônio Carlos, doutor Alfredo, doutor Urânia, são meus colegas de programa. Quando eu estava ministrando uma aula de seminário de tese, um aluno muito querido, na verdade aluno naquele momento, mas é um colega de ofício, William, né? William Maia, que por acaso trabalha com... Ele diz que é me orientando, mas eu acho que eu aprendo mais com ele do que ele comigo. O William Maia disse assim: Ivaldo, eu gosto muito de ler seus trabalhos, você escreve de uma forma em que o homem da academia e o homem do povo entende o que você escreve. Ele me fez esse elogio. Por que você não escreve sobre Santa Cruz? Aí eu disse a ele: William, olhe, enquanto cientista, eu sou alguém que está numa perspectiva de compreender a ciência como a busca da objetividade, que é algo impossível, né? A objetividade plena ela é impossível. O que nós fazemos no âmbito da academia é a busca da objetivação, de estabelecer a distância metódica do objeto, do fato, e com isso conseguir traduzir o fenômeno para algo que possa ser conhecido. Isso em todas as áreas do conhecimento. Ciência é isso. Você tem um vírus que está causando doença, você vai ter que fazer a pesquisa para saber a sequência genética do vírus, ou de um evento que ocorre em que pessoas estão matando, você vai ter que saber o que é aquilo. Isso é ciência, né? No meu caso, eu penso que a ciência ela deve ser feita com a máxima isenção possível, algo que eu não consigo quando se trata de Santa Cruz. Quando se trata de Santa Cruz, eu me emociono, eu não consigo ter essa isenção, e sempre que vou ler os jornais do passado,
eu faço de uma forma muito menos como analista de um documento e muito mais como alguém que está se reconhecendo naquilo que está lendo. A história, enquanto área da ciência, é a única. Nenhuma outra área de conhecimento permite isso. Nem a sociologia, nem a filosofia, nenhuma área de conhecimento estabelece a relação do ser com o seu passado. Então, quando alguém, nesse exato momento, está dando aula de história na cidade de Itaberaba, na cidade de Alagoinhas, na Bahia, ou em Bezerros, ou em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, ele está dizendo para as crianças que as pirâmides do Egito, as façanhas dos celtas, de Vercingetorix, que empreendeu guerra contra Júlio César em Roma, todas essas epopeias foram feitas por pessoas iguais a elas. Então a história estabelece relação daquelas crianças ou dos jovens com o passado. Nesse sentido, a história ela tem o grande propósito, a grande função de gerar relação da pessoa com a humanidade, com a espécie, né? Então, a história de um clube de futebol, ela por si só já é importante a depender do seu grau de relevância. E no caso de Santa Cruz, eu diria que essa importância é multiplicada numa potência infinita, porque nós estamos falando de um clube que, como disse Dirceu Paiva, em toda a sua história esteve identificado com as dificuldades que o povo pobre viveu e vive. Eu fico com muita vergonha quando eu vejo em algum grupo de WhatsApp alguém que se diz do Santa Cruz, querendo que o Santa Cruz seja um Barcelona poderoso, que tenha isso, que tenha aquilo. Eu digo, olha, este é um sonho seu, porque a realidade, que é aquela que nos belisca todos os dias, nos faz entender que o moderno é responder à dificuldade naquele momento. Então, poucos clubes no Brasil, e eu digo isto sem medo de errar, porque eu não sou especialista da história do futebol, eu não pesquiso isso, né? Como eu já disse anteriormente, eu pesquisei as práticas culturais aqui em Pernambuco, em seguida fui estudar representações de África e em seguida a Guerra Civil Ruandesa, já são outros temas que nada tem com esta nossa conversa aqui, mas poucos clubes de futebol têm a história e a marca e as características daquela que traz o Santa Cruz. Então, construir um estádio de futebol com base em um mutirão, contratar jogadores com base em um mutirão, essa história que o Dirceu Paiva falou, né? De você arrecadar dinheiro com uma bandeira, que o amigo ou amiga que nos assiste pode achar que é lenda, pode achar que é devaneio de alguém que já está beirando a esclerose, mas isto é possível e passível de ser atestado nos jornais do passado, possíveis de serem vistos no site da Biblioteca Nacional, na hemeroteca de periódicos do site da Biblioteca Nacional. O Santa Cruz é um clube tão poderoso, que nos anos 50, né, nos anos 40 e nos anos 50, qualquer candidato a prefeito que quisesse vencer as eleições, ele precisava usar essa expressão, os altos, os morros e os alagados. Era uma expressão para se referir ao Santa Cruz, que por acaso tem um frevo em sua homenagem, os mais jovens talvez não se lembrem disso, mas é um frevo dos irmãos Valença. Quem é que quando joga a poeira se levanta? Poeira, quem é a poeira? É o Santa. Quem é a poeira? Poeira é a Raia Miúda dos anos 30, é o Zé Polvinho dos anos 20, né? O Santa Cruz sempre foi identificado com esses estigmas. Eu tenho uma notícia de jornal de 1919, em que o diretor de uma escola proíbe uma professoranda, ela estava estudando o ensino médio, provavelmente, para ser professora, a matéria não nos diz muito, né? Mas essa matéria ela diz que o diretor da escola repreende esta jovem, impedindo-a de dizer que se identifica com aquele determinado clube, né? Nós não sabemos se essa repreensão é porque o futebol era algo feio para uma jovem da classe média em 1919, ou se porque era feito torcer pelo Santa Cruz. A incompletude da matéria não nos permite ir além disso. Mas essa é a importância de estudar a história de Santa Cruz. Estudar a história de Santa Cruz é estudar a história do povo de Recife. É saber, por exemplo, por que homens como Bajado, né, um ilustre pintor, artista plástico e pintor pernambucano, torcia pelo Santa Cruz. Por que Nelson Ferreira, um maestro, um compositor de frevos, né,
torci pelo Santa Cruz, Dom Helder. Dom Helder tem uma história nos anos 80, eu não posso contar muito, mas eu lembro que Dom Helder uma vez parou uma reunião lá no ITER, dos Coelhos, né? Eu nessa época já fazia parte das comissões de luta. Eu sou um homem que, quando vivia aqui no Recife, eu fazia política, né? Eu tenho minhas posições políticas também. Então, Dom Helder parou uma reunião para perguntar quanto estava o jogo de Santa Cruz. Nunca mais que eu vou esquecer isso, né? Nunca mais que eu vou esquecer isso. E depois, numa outra ocasião, quando houve as brigadas de alfabetização, em que a gente recebia a visita de Paulo Freire, né? Paulo Freire, quando no Alto do Refúgio, num processo de formação de alfabetizadores, né? Ele pergunta como está o Santa Cruz? Vai jogar hoje ou vai jogar amanhã? Paulo Freire, Bajado, Chico Sainz, né? Também conheci Chico Sainz, esses homens torciam pelo Santa Cruz. Qual é a relação do Santa Cruz com essas pessoas? Por que o Santa Cruz encanta essas pessoas? E aqui, vamos ser realistas, talvez os amigos e você que está nos assistindo fique um pouco chateado comigo, mas veja, Santa Cruz está na 4ª divisão, não é um clube que ganha títulos, não é um clube que ganhou Libertadores, campeão mundial, Interclubes. Por que as pessoas aqui vão ao estádio? O Santa Cruz é um dos clubes com maior média de público em estádio da atualidade. Mas não é uma coisa nova. Santa Cruz não é uma moda. Quer dizer, Santa Cruz é uma moda. É uma moda desde 1914. Então essa é a importância de fazer a história desse clube. Fazer a história do Santa Cruz é fazer a história do povo de Recife. É fazer a história do povo de Pernambuco. É dizer que poucos clubes no Brasil conseguiriam se sustentar em meio às dificuldades que o Santa Cruz vive. Então você tem em Sergipe o Confiança de Sergipe, no Rio Grande do Sul você tem o Internacional, no Rio de Janeiro você tem o Vasco da Gama, né? O amigo ou amiga pode achar que é o Flamengo o clube mais popular, mas não é. É o Vasco da Gama, que tem uma história muito de luta, né? Identificada com... Colônia portuguesa, né? Isso. Então, a importância de preservar a memória do Santa Cruz é de dizer, por exemplo, que o Santa Cruz aparece nos jornais antes de 1920, sendo retratado como um clube que traz consigo homens de cor jogando. Não era uma coisa comum. Até os anos 30, o futebol estava em processo de popularização. As práticas, eu não gosto de falar outro nome, né? As práticas coletivas do desporto até 1930, momento em que há uma redefinição da identidade nacional, era o TUF, era o remo. Futebol era uma coisa elitizada, futebol era para poucos. Aí aparece um monte de menino, de jovens, né? Dos quais alguns com uma cozinha a mais, que na atualidade nós iríamos chamar negros, né? Jogando num clube. E não era um clube poderoso, rico, era um clube do povo. Era um clube que vencia partidas, ia às finais do campeonato, né? Então o Santa Cruz, além de servir como parâmetro e referência para definir e explicar as vicissitudes, as trajetórias do povo do Recife, também serve para mostrar a história do futebol, de como o futebol se populariza. O Ivaldo, uma parte. Santa Cruz foi campeão de remo 22 e 23 a regata do remador. Ganhou, ainda tem lá a taça Ascaridina, que era de ouro, essa sumiu-se. E nunca cheguei a ver, eu só vi lá no jornal, está nos jornais. E a Domingos Jorge Velho, que tem lá. Em 1919, quando houve essa agressão dessa professora, o Santa Cruz foi o ano que ele venceu o Botafogo e fez o maior feito de um clube do Norte-Nordeste. Quer dizer, à medida que estão tendo os escândalos, o Santa Cruz está sempre um ponto acima. Um passo à frente. Um passo à frente. E quando a gente, e pegando essa referência aí, para falar muito da história agora, né, falar um pouco da história do clube, é interessante que além desse fato, desse feito, né, tanto da maneira como surge, que é o que o Valdo passou para a gente, como desse feito de 19, o Santa Cruz é um dos poucos clubes no mundo de que jogaram e venceram a seleção brasileira também, né, Santos? Só 2. Exato, assim, nós temos vários... Era de Flamengo. Quando eu vejo o torcedor, às vezes, nos questionando, né? Eu digo nos porque eu me incluo como alguém que faz parte do Santa Cruz e, naturalmente, defenderei ele em todas as instâncias necessárias, né? E aí, quando eu vejo que o torcedor, ele diz assim,
ou até o adversário, né? Diz assim, mas quais são os grandes títulos, os grandes feitos? Eu fiz, olha, eu acho que nós temos referências diferentes do que tem valor. Valor para mim é vencer a seleção brasileira. Valor para mim é ter tido artilheiro também. Valor para mim é ter vencido o Botafogo naquele contexto, né? Mas aí, seu Disseu, falando e aí a pergunta para o senhor. Como foram esses primeiros anos da gente? Por exemplo, entre 14 e 31. E eu queria também que o senhor falasse o que é que nós temos de acervo, para aguçar também no torcedor, no nosso ouvinte, telespectador, né? O interesse, a vontade também de ir lá na sala do troféu, de entender. Então, o que é que a gente tem de acervo na sala hoje, seu Disseu? E aí eu vou falar algumas coisas que eu vou perguntar sabendo a resposta. Porque o senhor tem aí na ponta da língua e na cabeça, né? O chip está atualizadíssimo. Né? Quantas taças nós temos, qual é o acervo, como é que foram esses primeiros anos da gente, entre 1914 e 1931, porque foi o primeiro título, e aí depois o senhor já pode emendar, falando, por exemplo, de um feito para mim que é único no mundo também, que é a expulsão de 43, né? Que é essa camisa, né? essa camisa que eu estou usando. A viagem suicida. Pronto, então assim... A expulsão da morte, como é chamada, né? Isso. Fale para a gente, seu, como é que foram os primeiros anos, esses primeiros feitos, o acervo e de 43... Primeiro, o Santa Cruz enquanto os principais adversários dele tinham sede social, tinham estrutura social, jogavam fechado e trancado, o Santa Cruz jogava no DEB, ali onde é a polícia e onde é atualmente a Faculdade da Medicina. Aí o Santa Cruz jogava ali, sofria muito para se estruturar. Mas em 1916... antes do campeonato terminar, teve um torneio odontológico em que disputou Santa Cruz, Náutico, Sport e América. O torneio naquela época, um time jogava com outro não era 2-2 não. O Santa Cruz jogou, eliminou o Sport por um córner, eliminou o Náutico por 2 córner, escanteio atualmente, né? E eliminou o América por 1-0. Talvez seja a taça oficial mais antiga que se tem em Pernambuco. Nós temos no nosso acervo, digitalizada e tombada, 1.739 taças, e troféus e objetos. Mas temos ainda para tombar mais de 200. O acervo nosso atualmente é de 2.220 peças. Eu acredito que nenhum outro clube em Pernambuco, com toda a estrutura que eles têm, tem um acervo. E cada peça nossa, ele tem uma vinculação ao jornal da época. Nós não temos a facilidade de digitar e aparecer. Mas chega lá, Edivaldo, que controla essas coisas aqui, você chega lá, você vai ver. O clube mais simpatizado, o Jornal da Província, em 1919. Aí tem lá, Jornal da Província, de tanto e tanto. O clube que melhor joga. Aí tem a expulsão suicida, tem todos os detalhes. Inclusive, a gente sabe até quem foi o submarino que torpedeou os navios, os 34 navios brasileiros, era o comandante Harry Scharf, e o submarino era o U-507 da Armada Alemã. Esse cidadão torpedeou 34 navios e foi quem perseguiu o Santa Cruz, que provocou essa expulsão do Santa Cruz de 2 de janeiro a 2 de maio. Nós ainda estamos no período da expulsão suicida. Então, depois subiu de navio gaiola para a Amazônia, porque com a borracha era o dinheiro do mundo todo. Lá 2 jogadores ficaram e todo mundo pegou febre tifo. Com a febre tifo, que voltou lá em Belém do Pará, enquanto o seu Zé estava jogando, nós temos a taça de ouro lá com a placa de ouro, dizendo, e temos o nome do jornal que publicou. Então lá nós jogamos, na hora que estava jogando, o jogador estava morrendo de tifo. O jogo foi 4-4 com o Clube do Remo. E saímos jogando de porta em porta para poder voltar, porque não havia avião, nem tinha transporte rodoviário na época. E os submarinos alemães era terrível. Terminamos voltando de trem da Great Western, que pegamos lá em Sousa, viemos do trem do Maranhão, que descarregou 4 vezes, chegamos até Sousa, viemos de trem da Great Western até Recife, quando o Recife parou, 90 dias depois. Uma coisa... Quando 43, mundo e guerra, tudo explodindo, aí o Santa Cruz, Aristófanes de Andrade recebe Aristófanes da Trindade, dizendo que tinha comprado uma sede ali do Tabajaras e que o Santa Cruz agora estava na Ruda. Em plena crise do mundo, uma odisseia, ou uma epopeia, talvez uma epopeia,
o Santa Cruz já dava um passo para ser o que era hoje. E começou sem nada e os outros eram grandes, e ele hoje tem um estádio que os dois grandes não têm, igual ele. Então nós não podemos ficar com falsa modéstia, não. Tem que ter realidade. Santa Cruz não tinha nada. Passou 24 anos no campo do EMI, lá em Ipiranga. Hoje em dia, tem um dos maiores estádios, o maior do quarto estádio, já chegou a ser o maior quarto estádio do mundo. É porque mudou a medida. Antigamente. Ciro, não foi? É porque dava 100 mil, porque antigamente a medida. Já chegou a ter 110 mil pessoas. Era 110 mil pessoas. Mas era 40 centímetros para cada pessoa sentar. E cabiam em pé. A cada 2 pessoas cabia uma. O estádio era calculado assim. Hoje, eu acho que comeram demais. Aí agora é 50 centímetros e não cabe ninguém em pé. Então o estádio que cabia 110 mil pessoas, hoje tem uma capacidade para 60 mil, 300 e pouco. Varia de uma série de coisas. Mas isso em cima dos outros, dos grandes, das potências que tem, que são todos. Então é a grandiosidade de Santa Cruz. Agora como? Feito da unha. Do tijolo. A gente sabe que não houve tijolo para construir o estádio. Houve uma campanha que motivou o torcedor a participar. Então o torcedor trouxe o tijolo, botou, não mudou a história do estádio, mas ele participou daquilo. Ele trouxe 1 quilo de ferro, botou ali, como se fez agora no CT, você doou 1 metro de areia, 1 metro de coisa. Então o Santa Cruz sempre cresceu, não com verba faraônica, e sim pegando dos ovinhos da galinha de cada um que levava lá para poder vender e produzir. Aquele quilo de cimento, né, seu Diceu? Chegava e levava o cimento embalado no jornal, né? No jornal. Meu pai, meu tio, meus avós, tudo fez. Então, é essa cultura que o Santa Cruz tem, que nós não podemos afastar. É um clube de mutirão. Mutirão. Quando eu disse isso numa rede social, que o Santa Cruz é um clube de mutirão, alguns jovens ligados aos grupos que atualmente se encontram no Conselho Deliberativo, não é uma ofensa, mas esses jovens que estão no Conselho Deliberativo não conhecem a história do Santa Cruz, não conhecem o nosso DNA. Com isso, eu não estou querendo dizer que temos sempre que ser do mesmo jeito. Não é isso. Nem ninguém tem um monopólio da verdade, né? Ninguém tem um monopólio da verdade, nem eu terminei de pagar a prestação da verdade, porque ela não está à venda. Entretanto, quando me ofenderam, dizendo que eu estava com vocação de ser esmoléu, ou mendigo, ou o que quer que seja, eu dei 2 respostas. A primeira eu disse, Santa Cruz é um clube de mutirão, e isto foi antes de eu nascer que se definiu. E continua e persiste até os dias atuais. Nos anos 80, compramos o Paço de Jacozinho fazendo isto. Né? Contratamos Jacozinho fazendo isso. Vários jogadores fizemos isto. Agora, o mais importante é que quando aparece João Cachero, com a ideia de associar a marca do clube a produtos, seja um refrigerante, seja um bolo, seja uma cerveja, ele foi chamado de dirigente do passado, de homem ultrapassado. Quando eu estou em Salvador, na rodoviária, que vou comprar um Guaraná Açaí, eu vejo este produto associado com a marca de um dos grandes clubes baianos. Quando eu fui para o outro lado do Atlântico, eu vi produtos associados a Real Madrid, a Barcelona. Só o Santa Cruz, um homem como o João Cachero, um homem à frente do seu tempo que sugere isso, é chamado de dirigente ultrapassado. Os senhores e as senhoras, jovens, precisam ter mais humildade, ouvir homens como este para aprender com eles, porque o Santa Cruz, acima de tudo, se define, além de um clube de mutirão, também como um clube da humildade. Ninguém vai fazer o Santa Cruz grande, poderoso, moderno, sem ouvir aqueles e aquelas que nos antecederam. Os senhores e as senhoras precisam ter mais humildade. Eu lembro que meu pai chegava diariamente em casa, ele sempre dizia a mim, eu lembro, ele falava para mim que ele e um grupinho de tricolores novinhos caseavam aulas para ir nos armazéns, saqueavam os armazéns lá de tijolo, levavam um baldezinho de cimento, eles já tinham locais na casa de um dos amigos, deixava guardado, para no horário do jogo. Chegava lá na ponta da piscina, recebia ali. Veja só, a história do meu pai dizia para mim isso. Então, assim, isso é uma história muito bonita, né? Isso você está contando aqui agora como foi feito.
Detalhe, olha, o futebol de salão começou nos anos 60. Aí o Santa Cruz foi o primeiro campeão pernambucano de futebol de salão, no futsal, futebol de salão. O William Ribeiro está aí conosco, é o diretor mais antigo que frequenta Santa Cruz. Foi campeão. O Santa Cruz teve agora futebol society, o Santa Cruz foi campeão de futebol society. Futebol americano, o Santa Cruz foi campeão americano. Ciclismo, né? Ciclismo, ele é campeão de ciclismo, ele é campeão de voleibol. Bilhar, nós temos o título de sinuca, nós ganhamos o campeonato de sinuca, está lá uma taça, pesa mesmo de 800 quilos, para tirar ela tem que ter os 13 aqui para poder movimentar. Para movimentar. Então um clube que você teve aquela vitória com o Sérgio fazendo gol, que coisa espetacular. O gol de caça rápido, driblando o goleiro e fazendo gol de pé esquerdo. Magrão. Um chute do meio de campo, que até hoje o Magrão não sabe para onde a bola passou. De Gilberto. Então você não pode. Isso fica na gente gravado. Esses grandes momentos, você não pode esquecer. O Santa Cruz chegado em pleno Maracanã, com um público de quase 100 mil pessoas. O Santa Cruz dá no Flamengo de 3-1, e ali perdeu o campeonato, que ele ganhou aquele jogo, se classificou, perdeu o campeonato, porque arrebentaram o Mazio e arrebentaram o Pio. Mazio era o melhor jogador do campeonato, aí ele não jogou aqui. Foi eliminado pelo Cruzeiro? Foi eliminado pelo Cruzeiro. Foi gafado, né? Foi, exato. Né? O próximo jogo, Mazio rompeu o ligamento, que Zé Carlos pisou na perna dele e arrebentou. Em junho, o senhor Léo Vigílio deu uma pegada de Pio jogou machucado aqui. E nós perdemos o jogo com um gol impedido, escandaloso. Então, você não pode. Isso é história, é coração, é amor, é paixão. Você tem que dar. Os visitantes chegam lá em casa, que eu estou visitando lá na sala, eu conto a história a ele, cada um tem fatos que eu nem lembrava. E eles se lembram e vão e vibram. Se você sentir o amor do torcedor pelo clube, é impressionante, é apaixonante. Não é aquele de status, de grandeza, não. Ele está se preocupando com o detalhe, com o filho. No bolo ele não pode bulir, ele manda. Se você conviver na sala e começar a conviver, aí você vê a grandiosidade da nossa torcida e vê que nós não somos melhores do que os outros. Somos mais diferenciados. Somos feitos de pequenos feitos. Somos diferenciados. Há uma vinculação mais familiar. É como se você tivesse o Santa Cruz, como se fosse coisa sua. Todo ele se julga dono, por isso que zela tanto por aquele padrão. É isso que foi fácil. Meu trabalho na sala é um passeio, porque todo mundo faz, eu só faço com a orquestra, com o pauzinho regia a orquestra. Com a batuta, né? Com a batuta, né? Com batuta seria mais, eu não sou, né? Aí, então ali a torcida todinha velha apoiando. É fácil, é impressionante. Eu não acredito que nenhum clube, os visitantes, que eu não tenho diálogo com os outros, porque aqui é uma política terrível, uma inimizade, é um racismo terrível que se faz, tenha tanta paixão como tem o torcedor do Santa Cruz quando chega naquela sala. Seu, deixa eu só vou tomar a liberdade de fazer uns complementos. Que primeiro, eu queria lembrar aqui de James Leonardo e de seu Luiz Felipe Moura, que são colaboradores da sala também. Eu não falei lá no início, mas estou fazendo... O James é um restaurador, mais de 150 peças. Exatamente, então assim, fazer essa referência a esses dois homens que são importantes e que foram importantes também. Falar da excursão de 43, por que excursão da morte? É porque nessa trajetória nós perdemos 2 atletas. King Papeira, no dia 4 de março e no dia 8 de março. No hospital da Beneficência Portuguesa, lá em Belém do Pará. Né? Pronto, fazer essas... Inácio França foi visitar o túmulo. Exatamente. E eu queria fazer uma outra reparação que o senhor não falou lá atrás, que seria na sua biografia, que pouca gente sabe também, Diego, mas seu pai, ele foi fundador e vice-presidente do Galo da Madrugada. Então, assim, para vocês terem ideia do tamanho desse homem. Ele gosta de coisa popular, né? E sabe fazer, né, amigo? Assim. Foi secretário durante 32 anos, vice-presidente durante 16 anos, e fundador do primeiro desfile. Então, para você ter ideia, o tamanho desse homem, né?
desse colaborador. Então, assim, é um colaborador que é do Santa Cruz, né? E nós temos muito orgulho disso, mas é um colaborador da cultura também do Estado de Pernambuco e de coisas muito grandes aqui no Estado de É um Pernambuco. patrimônio. É patrimônio vivo da história do clube, mas é um patrimônio do carnaval também. Né? O senhor falou da troça lá, nossa troça, né? Minha cobra lá em Olinda, mas o senhor, inclusive, também teve uma trajetória importante no Cobra Fumando, que o senhor também não falou. Porque eu fundei a Copa Fumando, porque só se falava em Bafo do Leão e Timbu Coroado. E não existia. Aí eu falei com o Joca, juntei com. Aí fundei a Cobra Fumando. Cobra Fumando. E trouxe uma equipe minha lá do Gado da né? Madrugada. Os 2 primeiros desfiles foram qualquer coisa impressionante, linda. Foi no 3º desfile, foi quando massacraram meu filho, eu me afastei. Aí a Cobra Fumando fugiu muito pouco do que era clube. Chegou, depois disso, quando eu estive lá, teve um tempo já, foi de Mendonça, eu acho, ou de Fernando Bezerra Coelho, não sei. Ana Maria do B, era diretora social, proibiu que os torcedores entrassem para pegar... Né? Aí eu arrombei o portão, entrou na mala, todo mundo, digo, manda a polícia. Aí o policial que estava lá da guarda disse, pode fazer que eu garanto. Aí eu fiquei bravo. Aí entrou, a torcida entrou, porque eu tive que forçar o portão para poder a Cobra sair dali. Agora ficou tão diferenciado, todo dia mudando de dono, que eu me senti sem condições de continuar na Cobra. Também a idade, né? A idade é terrível. A idade de um homem jovem, né? Um homem com essa vitalidade. Eu vou até, quando acabar aqui a atividade, perguntar a ele qual é o segredo. A receita, né? A receita. Seu, momento de ouro do Santa Cruz, né? Todo mundo fala, eu sempre procuro pesquisar sobre esse momento de ouro, que foi a década de 70, né? Do Santa Cruz Futebol Clube. O Santa Cruz, na década de 70, ele fez times poderosos, e o Santa Cruz era referência no Brasil, né? No Nordeste era o poderoso. Na loteria começou, o Santa Cruz era mais jogado na loteria no Brasil todo. Pronto, então, fale desse momento aí da década de 70, a construção do Arruda, a época ouro do Santa de 70, esses times memoráveis que o Santa Cruz fez, como era a hegemonia do Santa Cruz aqui em Pernambuco. Inclusive a invencibilidade, né? Uma das maiores invencibilidades da primeira divisão, da divisão principal. A segunda maior. Inclusive também o Santa Cruz chegou a ter... 52 jogos de jogo do Brasil, Campeonato Brasileiro, 52 jogos, perdeu para o Botafogo, que fez um gol de Hélio, centroavante do Botafogo, aí o Botafogo passou 53 jogos. No 54º ele perdeu. Então, a maior invencibilidade é do Santa Cruz. E tem 26 também aqui. Então, fale desse momento da década de 70. Só que chegou a ter também, não foi isso aqui? O senhor disse, o Ivaldo pode confirmar, chegou a ter o treinador mais bem pago do Brasil nessa década de 70. 79 era Evaristo de Macedo. O único treinador da América do Sul era César Menotti, que era o técnico da seleção argentina. Fora ele, o mais bem pago de toda a América do Sul, do Brasil, era Evaristo de Macedo. Então, o Santa Cruz era uma potência em 70, né? Isso aí em 79. Aí em 79, porque o Santa Cruz, eu cheguei em 75 no Santa Cruz, mas frequentava lá, ia para o mesmo lugar, assistia um jogo, Maestro Menezes, Alírio, Benedito Alírio, o pai de Alírio, todos assistimos um jogo. O Santa Cruz era potência, mas foi individualizado. Foi o dinheiro de Jimmy Stop. Jimmy Stop assinou o cheque às vontades para resolver. Quando o Jimmy Stop afastou-se, aí foi que se criou o colegiado. Como era o colegiado? Você hoje era diretor do Santa Cruz e sabia que daqui a 5 anos você seria o presidente do mandato tal. Então, fez de 6 diretores que seriam presidente. E essa sequência foi até 79, 80, quando foi entrar Vanildo Aires e houve um racha, porque Zé Nivaldo queria ser candidato de novo. Aí teve que bater com racha com o Vanildo Aires, foi que ele entrou, ganhou o Vanildo, que Rodolfo foi o Vanildo. 83 encerrou o colegiado e entrou Zé Neves. Aí mudou. A organização, Rodolfo pagava em dias, o salário do jogador sabia. Primeiro pagava no dia, tanto pagava o pessoal, o funcionário, pagava-se os jogadores, pagava o pessoal do campo, pagava o pessoal administrativo, pagava os jogadores, pagava a comissão técnica e recolhia tudo. Agora, não era profissionalizado, tudo era amador, mas quem eram amadores?
o diretor financeiro, os dois diretores, um era gerente do IAPI e outro do IAPC. No pessoal, Petro Menezes era delegado, eu sou administrador da primeira turma no Brasil e tinha um contador que fazia parte conosco. No comercial era Jair Valença, Henrique Monteiro, então toda diretoria tinha 3 representantes que se reuniam toda vez por semana. Então, o segredo era esse, o clube se reunia. Eu não me lembro de uma reunião de diretoria nos últimos 10 anos. Até com o Antônio, sim, Antônio ainda chegou a reunir. Mas mesmo assim, não é reunião coletiva, é com a gente, é individual. Era tudo, a secretaria funcionava com o Fernando Neves. Então, essa grandiosidade que se teve foi mudada porque mudou os critérios dos presidentes. Uhum. Cada presidente veio com critério. E muitos individualizados. Ainda hoje o Santa Cruz é muito mais individualizado no comando do que popularizado. Nós disputávamos voleibol, basquetebol, handebol com o Rodolfo. Ciclismo, nós ganhamos todos os jogos de ciclismo, Constantino Barbosa, o pai. Mas com o Clube do 13, foi quebrando as bases do Santa Cruz, então ele virou todas as forças que teve para sustentar o futebol, que é a razão maior. Não adianta nada, a sala é linda quando o Santa Cruz ganha o jogo, quando perde o jogo é lata velha, porque é a paixão. E paixão é implacável, paixão não do apoio como a culpa. Qual foi o jogo que Pelé se rendeu ao Santa Cruz? Como foi esse jogo? Foi o jogo Santa Cruz e Santos, aqui, e que o Santa Cruz venceu, se eu não me engano, foi 3-1. E Pelé veio pedir... Houve essa história que Pelé queria levar Givanildo a todo custo para o Santos? Aí já é mais... Já é um pouco de melodrama, né? Mas ele foi falar com o Ramon e tirou a foto com o Ramon. Ramon tinha sido o artilheiro do Brasil com 21 gols. Artilheiro do Brasil, Ramon. E Pelé tirou a foto com ele. Quem veio de Ramon tirar a foto com o Pelé foi quem veio tirar a foto com o Ramon. 21 gols. Nós tivemos um time em 76, que era uma coisa impressionante, o time de 76. O time do campeonato. Olha, nós tivemos jogadores que ultrapassou, agora está com Alzheimer, Betinho. Betinho era baixinho, lento, não era valente, mas estava sempre só, sempre dava a bola para todo mundo e fazia gol de cabeça. Tivemos Givanildo magro, seco, esquelético. Aonde tivesse o jogador aperreado, podia se virar que Givanildo socorria. Luciano Veloso, grandão, pesadão, se arrastando, jogando de volante, é o segundo maior artilheiro do Brasil. O senhor perdeu para Tará. Então, esse fenômeno que é para surgir um em cada década, o Santa Cruz surgiu tudo de uma vez só. Por quê? Nós tínhamos uma produção muito grande na base, com Valdomiro Silva, que foi um dos grandes arquitetos de jogadores para o Santa Cruz. Então, o Santa Cruz era uma hegemonia. Raciocinava-se o amadorismo, o futebol, o amadorismo era com o William Ribeiro, que era muito forte. Então, hoje, nós somos dispersos. O cara, vamos fazer o futebol americano, aí cria e bota a camisa e disputa pelo Santa Cruz. Mas não faz parte do clube. Estão trazendo as trocas, eles trazem tudo, e ali joga bem. Mas não tem aquele casamento. Não há integração. Tem diretores que entraram e saíram, eu não conheço, não sei quem são. Então, o que está faltando é essa integração para a cultura do Santa Cruz, que é cultura de povo, é cultura de amizade, é cultura de paixão. Nós não podemos nos distanciar, não podemos nos elitizar muito e ficarmos com muito programa e nos distanciarmos do principal, que seja a congregação, a amizade, a contemporização do povo, do torcedor, jogador e diretor. Isso tem que ser junto, tem que estar permanentemente junto. Tem uma questão que eu preciso esclarecer, porque me é muito perguntado lá na Bahia a respeito disso.
Por eu já ter pesquisado as religiões de terreiro, aqui em Recife eu pesquisei sobre a Jurema e os antigos catimbós. Escrevi alguns artigos, publiquei alguns artigos nos periódicos. Um deles tem como título Jurema Sagrada, a religião que cura, consola e diverte, porque efetivamente a Jurema ela se propõe a ser uma religião para esse mundo e não para o outro. Com isto eu não quero criar juízo de valor, mas as pessoas na Bahia, nas várias cidades, nos vários campi da Universidade do Estado da Bahia que eu passei, as pessoas perguntam bastante qual é o significado da cobra coral, porque em Conceição do Coité tem um terreiro de candomblé de caboclo, em que existe um caboclo chamado Cacique Cobra Coral. No Rio Grande do Norte também tem uma entidade na Umbanda Potiguar, de nome Cobra Coral. No Rio, né? Em São Paulo também já verifiquei, no Rio de Janeiro, né? E aí as pessoas perguntam, tem alguma relação com o Santa Cruz? Foi um momento que o Santa Cruz foi a essas pessoas? E aí eu tenho que dizer que não. Gostaria muito, mas não. Mas a relação da cobra coral com o Santa Cruz é um pouco dessa definição que está aqui sendo expressa nas palavras de Disseu. A cobra coral, ela é uma cobra pequena. Ela é uma cobra aparentemente inofensiva. Quem olha para a cobra coral diz, pô, isso aí a gente mata com uma pisada. É uma cobra comparada às outras, né? Comparada com a cascavel, comparada com outras cobras, ela é uma cobra pequena. É uma cobra que não se dá respeito. Que disse assim, ora, um animal deste a gente mata com um pisão. Entretanto, o veneno da cobra é muito poderoso. É o mais violento, né? É muito poderoso. Psicotálico, né? Isso define os movimentos de trabalhadores aqui no Brasil, os movimentos de luta pela terra, os movimentos de luta pelos direitos da população pobre. Quem olha para os mais pobres, quem olha para os favelados, quem olha para os despossuídos, diz assim, isso é gente que não faz nada, não mexe com ninguém. Mas aquelas pessoas, quando se organizam, elas ganham um poder incomensurável. Assim é também o Santa Cruz. Você olha para o Santa Cruz, você não dá nada pelo Santa Cruz. E, de repente, o Santa Cruz vai lá no Rio de Janeiro, derrota o Botafogo e ganha a vaga para a Copa do Brasil, né? Derrota o Flamengo, derrota o São Paulo, derrota o Corinthians, derrota o Palmeiras. Então, o Santa Cruz tem na cobra coral o seu símbolo, evidentemente, em decorrência dessa capacidade de dispor de um dado momento de um poder mortal. Os adversários sabem a que me refiro. E a torcida de Santa Cruz é também isso. Bota 56 mil contra o time do Piauí, né? Porque aí tem uma frase que eu ouvi, não sei se foi de Aristófanes, agora a memória vai me falhar, mas essa frase ela está na epígrafe de um dos livros que eu publiquei, não lembro agora o título do livro, mas a frase é a seguinte, não importa quem jogue, importa que ele jogue. Ou seja, não importa quem jogue. Quem é que vai jogar? É Barcelona? É Real Madrid? É Boca Juniors? É São Paulo? É Flamengo? Não importa. Importa que ele jogue. Ele quem? O Santa Cruz. E, na verdade, é isso. Quem leu o jornal no passado, como eu li, vai ver exatamente isso. Santa Cruz, na 4ª divisão, em 2008, né? Você tinha as notinhas de primeira divisão, da Série A, as notinhas da Série B, dos adversários, e o espaço do Santa Cruz. Um espaço grande. O Santa Cruz na 4ª divisão, o Santa Cruz sem série, né? Ou seja, não importa quem jogue, importa que ele jogue. Pode ser contra um time de Carpina, contra um time de Paudalho. Ele vai ser prestigiado, ele vai ser amado, porque o Santa Cruz é uma moda, desde 1914. Ivaldo e seu, deixa eu aproveitar essa deixa aí para perguntar para vocês dois sobre a partir de 2010. Porque, veja, existem feitos e títulos e jogos memoráveis, né, na década de 70, na década de 80, o Tri-Super, né, seu? Na verdade, os 3 supercampeonatos, né? O primeiro de 57, que é tido como muita gente... e 83. 57 é tido como o maior time da história, né? A maior formação. É o primeiro super, né? O primeiro supercampeonato, inclusive. Eu acho que é importante a gente fazer a referência também de quantos jogadores do Santa Cruz serviu a seleção brasileira, né? Direto.
diretamente, Foi inclusive. direto, sem ter intermediários. Então, assim, e vários que vestiram a nossa camisa e que tiveram destaque em algum momento, em algum outro clube grande, mundial, como aconteceu com o Rivaldo, como aconteceu com o Ricardo Rocha, né? Como aconteceu com Givanildo, né? Givanildo Oliveira, né? Nunes. Inclusive, Givanildo, que é o atleta que mais vestiu a camisa do Santa Cruz, né? Foi. 499 jogos, ele inclusive campeão como jogador e como treinador, né? Martelotti também, né? Ele foi campeão como jogador e como treinador, 93. né? Então, usando, já pegando essa deixa aí do futebol, porque 83 também foi um título emblemático, né? O tri-super campeonato. Santa Cruz, inclusive, é o único tri-super Decisão campeão de pênalti. contra o Náutico, né, seu Disseu? Público, chegou a Arruda, estourou de tanta gente. Pronto. 76.363 pessoas. Apesar das controvérsias, né? Então, assim, tem os títulos também pernambucanos recentes, como aconteceu em 93, o de Mirinda, né? O bicampeonato dos anos 80, né? 86, 87, o campeonato de 90. Na ilha lá, né? Não é? Naquela época eu estava no Rio. Aí o Júlio José dizia que ele disse eu veio de trem para ver o jogo. Eu vinha ver o jogo, ele disse que vinha de trem para ver o jogo. Então, nós temos vários momentos marcantes feitos. Todos esses títulos que a gente referencia aqui estão lá na sala da memória, né? Então todos estão lá disponíveis para o torcedor conhecer a taça de perto, fotografar, conversar também, porque a gente gosta muito de receber as pessoas para conversar, né, seu? Mas eu queria, já que daqui a pouco a gente vai começar a embicar, né, para o final, lamentavelmente, né? Eu acho que esse podcast dura aqui pouco, né? devia durar pelo menos umas 4 horas, no mínimo. Mas assim, eu queria saber, seu, e ouvir o do senhor e de Ivaldo também, a partir de 2010, o que é que representou aqueles títulos, essa camisa de Diego? Fala disso, né? Por isso que eu vim com ela hoje. Porque esse torcedor que tá em casa aí vai olhar aqui, ó. Essa camisa aqui é de 2011, né? Isso. 2011 para mim foi o título mais marcante para mim desses últimos anos para mim. Alguns falam, não, foi a Copa do Nordeste. Foi não, para mim foi 2011 porque teve aquele todo momento de reconstrução do clube. Isso. Porque quando a gente é eliminado, até o Lucas falou no episódio aqui que a gente teve, Lucas da Portão 10, que quando termina 2010, que o Santa Cruz é eliminado pelo Guarani de Sobral, em 2010, a gente não sabia o que é que viria daqui para frente pro Santa Cruz, né? A gente não tinha aquela perspectiva, o que é que vai ser do clube agora. 2-0 lá em Sobral. Exato. Então, assim, aí chega toda aquela união de tricolores no final de 2010 para 2011. A gente consegue com 6 ou 7 jogadores da base, se você pode... 7 jogadores. 7 jogadores da base, a gente consegue ganhar e vencer um campeonato para um esporte poderoso. O esporte era poderosíssimo aqui. Quase 11 vezes a folha de salário. Exatamente. Então, assim, essa camisa aqui para mim marca muito. Pode dizer que ela tá nova. Ela tá novinha, essa camisa aqui, ó. Eu uso ela só para momentos especiais. Como esse episódio. Essa é a Cobra Coral, Diego. Como a Cobra Coral é isso. Como esse episódio é um episódio especial, eu vim com ela aqui, ó. Porque aqui essa camisa marca muito para mim. Então, a palavra é sua, doutor seu para falar sobre o que é aqui. Olha, é emocionante. É que, como torcedor, não é nem como diretor lá da sala de memória, como torcedor. O Santa Cruz vinha de crise de administrações sucessivas. Veio um presidente que não era, nós não conhecíamos ele como tricolor. Ele fez uma recuperação na parte física e estrutural do Santa Cruz, sem igual. Campo, gramado, deu todo, mas foi altamente infeliz no futebol. Que ele credenciou um pessoal do Sul, que sempre sai nos caros, trazer essas equipes do Sul, sempre nos traz caros. Aí vem Zé Teodoro e o presidente Antônio Luiz Neto. Primeira coisa que Antônio Luiz Neto quebrou um padrão que vinha sendo caríssimo no Santa Cruz. Cada diretor que vinha, o anterior trouxe 6 assessores. Ele disse, não, a equipe agora é do Santa Cruz. A equipe técnica, vocês veem, se você quiser trazer, você paga. Agora, aqui vai ser Ataíde, vai ser Sandro, a partir de agora vai ser isso assim. E nós tínhamos 12 ou 14 pontos atrás do Sport. Nós brigávamos para ser o quarto, para jogar com o primeiro. E Zé Teodoro, eu prefiro jogar. E lá nós ganhamos, jogando com o Sport, e eliminamos o Sport e fomos campeão, sendo o último colocado. Foi um negócio impressionante. Teve aquele gol de Gilberto na Ilha do Retiro. Gol de Gilberto. E depois teve até gol de Branquinho, outros gols. Landu. O 2-0 na Ilha foi Gilberto e Landu. E o Landu. Então, o Santa Cruz tinha um time com Everton,
Tava de Senna, né? É Senna. Renatinho, Memo, Natan, né? Natan era um jogador extraordinário. É pena que ele tivesse o problema do pub, né? Que arrebentou ele. E aparecia, esses jogadores foram crescendo e nós tiramos um campeonato impressionante. Veio 12. Juntou com os que chegaram, né? Com o Thiago Cardoso, que é um dos maiores ídolos da história do Santa Thiago Cruz. teve uma campanha, mas teve o jogo da ilha, que nós ganhamos 3-2. Ele estava torto no pé direito, quebrado o pé esquerdo, o olho esquerdo furado e o braço direito. E ele deu uma bola, ele esticou o braço, botou para escanteio, ninguém sabe como aqui. Então, 11, 12 e 13, se você olhar para a situação que o Santa Cruz estava, E o rival, né? Os rivais. O Clube de 13 abastecendo os outros com milhares de dinheiro, e o Santa Cruz só vivendo da rendazinha do povo, foi uma coisa que se tinha que... Como é que conseguiu se fazer aquilo? E a torcida se fez presente. Ali foi quando houve, outramente, o acoplamento torcida e diretoria. Tanto que nós nos atrevemos e fomos campeão brasileiro da Série do ano depois de 2014. Campeão da Série D. Série C 2013, né? 2013, é. Então, ele não pode dizer. Foi um tão... Comparando, foi como um pentacampeonato. Porque não houvesse aquela mudança de regulamento, Em 14. do 14, nós teríamos O Hexa. a Hexa. Nós perdemos no campeonato, ganhamos de 3-0 e perdemos de 1-0 e fomos para pênalti. E só perdemos de 1-0, faltando poucos minutos, porque o senhor Vica botou um jogador que não estava jogando, tinha vindo do Náutico, que entrou. Primeira bola que ele entrou, fez o falta e gerou o gol. Bom, isso é desculpa de derrota, mas, de qualquer forma, seríamos, então, foi um ano áureo do Santa Cruz. Jamais, em toda a história de Santa Cruz, tantas emoções, tanta grandiosidade, quanto esse período de 11, 12, 13, depois 15, 15 e 16. Agora, ninguém vive só na crista da onda, não. Você vai ter que cair também. É um trunfo, você vai no alto, mas depois tem que... É saber descer. É para pegar na embalagem. Então, nós tivemos na crista, estamos descendo, mas já chegamos onde já não vamos. Agora, vamos tentar de novo. Não tem como ele descer mais. Agora é só subir. Agora, desunido é impossível. Exato. Na situação atual. Um grupo que quer isso. Que quisesse, mas não combatesse. Antes nós tínhamos oposição, mas era tudo, Santa Cruz era uma meta só. Agora não. Agora é oposição contra o Santa Cruz para poder o outro Santa Cruz não ganhar. Isso não bota ninguém na frente. Tem de parar. Tem 2 episódios que eu quero me referir antes de discutir 2011, que me deixam muito tristes. O primeiro foi quando eu vi, você estava, e você viu também, não sei se você viu, Santa Cruz 2-1 no Retrô, se não salva a memória, não é isso? Estávamos na arena. Série D o ano passado. O jogo que Santa Cruz eliminou o Retrô. 2-1, não é isso? Isso. Pronto. Eu estava na arena também. Pronto. Eu não acreditei, porque eu sempre achei que a política é o espaço para resolver problemas. Eu não sou daqueles que renega a política, pelo contrário. Eu considero fundamental. Quando o Norberto Bobbio define a política enquanto a arte dos indivíduos, eu diria classe, porque minha acepção marxista aqui fala mais alto, então são as classes sociais que disputam poder no âmbito da política, mas Norberto Bobbio fala dos indivíduos como aqueles que se resolvem na política, na arena, para resolver as suas questões. Estava eu vendo este jogo do Santa Cruz, o ano passado, e eu vi conselheiros, veja o que eu estou dizendo, o amigo e amiga que me assiste, não pense que é mentira, porque eu fico muito emocionado, eu não tenho precisão de mentir, né? Eu vi conselheiros que integram a atual gestão, membros do Conselho Deliberativo, vibrando com o gol do Retrô, quando o Retrô empatou com Santa Cruz. Nunca na minha vida, não sou um homem de tanta idade, como eu disse no início, eu sou ou de 73 ou de 74, né? Nunca na minha vida eu vaiei um jogador de Santa Cruz.
eu fico furioso, eu fico arretado, eu fico encolerizado, que é um termo que não se usa mais na atualidade, né? Mas nunca vaiei a camisa do Santa Cruz, que é a camisa que eu amo. E eu vi conselheiros gritando, vibrando, ficando felizes com o gol do adversário, porque eles estavam torcendo contra a gestão de Antônio Luiz Neto. Isso é a primeira coisa que eu vi e que eu não consigo acreditar. A segunda vez foi recentemente. Fomos ter um jogo na terça-feira, acho que semana passada, a memória está falhando. Pela Copa do Nordeste, né? Santa Cruz e Atlético de Alagoinhas. Alagoinhas que é a cidade onde eu trabalho, inclusive. Eu trabalho em Salvador e Alagoinhas. Mandar um abraço aqui para os meus colegas do Colegiado de História da Universidade do Estado da Bahia, Campus 2, em Alagoinhas. Então, iríamos jogar na terça-feira, precisávamos ganhar, porque o Santa Cruz estava com uma sequência de muitos empates, estava mal colocado na Copa do Nordeste. E na segunda-feira, o Conselho Deliberativo convoca uma reunião polêmica, com pauta nas rádios, na imprensa, agredindo o presidente do clube, fazendo uma desunião, uma desarmonia em relação à questão de SAF, porque o presidente tem que dizer qual é a SAF, como vai ser, como não vai ser. E eu perguntava, é esse o momento de fazer isso? Aí eles diziam, não, mas isso não tem problema, todo clube é assim, não interfere nos vestiários. Aí eu respondi, vocês não lembram de 2020, em que toda aquela confusão que vocês fizeram reverberou no momento do acesso, entra nos vestiários, interfere nos jogadores, fazendo com que nós perdêssemos o acesso para a Série B no ano 2020? Vocês vão repetir de novo essa história? Repetiram e vão continuar repetindo. Então, um recado de novo que eu vou dar aos senhores e senhoras do Conselho Deliberativo. Vossas senhorias precisam lembrar que acima de vossas senhorias, acima de nós aqui, está o Santa Cruz. Não se deve fazer política contra um dado presidente, contra quem quer que seja, no sentido de destruir o clube, de destinhorar o clube. Isso vossas senhorias não podem fazer. E estão fazendo. E fazem diuturnamente, dia sim, dia também. Não é? Então, esses são dois registros que eu quero fazer aqui em relação ao que eu vi. Não foi ninguém que me contou. Eu vi, eu vivenciei. Né? Quando eu chego no Santa Cruz, eu gosto muito dessa frase que Ezequias Pierre falou. Né? Aqui no Santa Cruz eu sou mais um. De fato, no Santa Cruz eu não sou professor de universidade, não sou nada disso. No Santa Cruz eu sou faxineiro, eu vou limpar banheiro, eu vou varrer a frente da sede, eu vou lavar prato, eu vou fazer o que for. Porque acima de mim, na minha existência, está o Santa Cruz. O Santa Cruz é tão importante quanto minhas filhas, quanto minha família. Né? É uma relação de amor. Eu amo Santa Cruz. Né? E essas pessoas torceram contra o Santa Cruz, fizeram isso. Isso é uma coisa que me revolta imensamente. É inacreditável. Por favor. Então, em relação ao contexto de 2010 para 2011, o que houve foi um momento em que a Cobra Coral se uniu. E nesse ponto eu tenho que exaltar o presidente Antônio Luiz Neto, porque ele conseguiu reunir todos os setores do clube, né, no sentido de uma proposta de reconstrução. Antônio encontrou o clube com 2 jogadores. Né? Antônio soube congregar esforços, soube tirar energias de onde não havia, e numa sinergia muito própria do povo pernambucano, do povo recifense, do povo das favelas. Uma coisa que me identifica com o Disseu é quando ele diz, é ao pequeno, é a ralé que deve ser celebrado constantemente. Esse é o maior patrimônio de Santa Cruz. O maior patrimônio de Santa Cruz é a sua torcida. São os homens e mulheres. Pessoas que eu, inclusive, anotei aqui, que eu não posso deixar de citar. Valdomiro Silva, que já foi falado. Valdomiro Silva é um homem que não pode nunca deixar de ser mencionado como um grande tricolor, um grande coral. Pantera. Pantera foi um dos maiores torcedores que eu cheguei a conhecer. Tinha a torcida dele, a chamada Santa Pantera. Um homem da zona norte do Recife, forte, corpulento. Né? Um exímio versado nas lutas, né? Lutas corporais. Batia em quem falasse mal do seu Santa Cruz. Bacalhau, recentemente falecido. Bacalhau, um dos nossos maiores torcedores, residia na chamada Suíça Pernambucana, em Garanhuns, né?
e um outro um pouco esquecido, Sebastião na Virada, que você deve ter... Sebastião Oliveira não foi torcedor, foi jogador. Né? Foi jogador. Jogado do Santa Cruz, veio para Santa Cruz, emprestado, jogou primeiro, depois saiu no Santa Cruz e morreu morando lá no Santa Cruz. Foi ele que doou a bola dos 7-0 do Sport. 7-0 do Sport, que é a maior goleada entre Santa Cruz e Sport, né? Então, 2011 representa o momento em que o espírito dessas pessoas se congrega. Espírito no sentido filosófico, né? No sentido metafórico. Então, 2011 é o momento que a gente está vivendo na atualidade. Só que na atualidade nós não temos um conselho deliberativo formado por verdadeiros corais, por verdadeiras pessoas de Santa Cruz. Nós não temos. Esse conselho deliberativo da atualidade, infelizmente, não entendeu o momento que nós estamos vivendo. Não entendeu o espírito da favela. A favela tem suas brigas, a favela tem suas divergências, tem suas diferenças, mas na hora de se unir, ela se une. E ela consegue saneamento urbano, as reivindicações para o dia a dia, para o cotidiano. Então, Santa Cruz é favela. O Santa Cruz é, sim, time de mutirão. O Santa Cruz só vai se consertar, só vai se corrigir, só vai se acertar quando ele entender que ele tem que se coser. Veja a frase. Se coser com suas próprias linhas. É uma frase que se usava no passado. Santa Cruz tem que se coser com suas próprias linhas. Então, 2011 representou a receita mais moderna que se pode ter para um clube de futebol. Unidade, apostar nas suas fichas, apostar nas suas forças, e com isso conquistar o Pernambucano, né? Conquistar a vaga para a Série C. Série D, para a Série D, né? Conquistamos para a Série D e da Série D o acesso jogamos para a Série C em 2011. Não tinha nem série, né? Era fora de série. Não tinha nem série. Era um time fora de série. Então, em 2011, nós conseguimos, na bola, ser campeão pernambucano. A nossa folha salarial era, salvo engano, 11 vezes menor que a dos adversários, que sempre foram ricos. Guerreamos taco a taco com o poderoso São Paulo na Copa do Brasil. Foi. Ganhamos aqui de 1-0 e perdemos lá de 2-0. Mas é uma coisa que quem me escuta, né, o amigo e amiga que nos escuta, deve lembrar disso. A entrada do Santa Cruz em campo, cada vez que o Santa Cruz entrar em campo, quem está entrando ali é o povo pobre, é luta. A existência do Santa Cruz, a simples existência do Santa Cruz, é a marca dos explorados, dos oprimidos, dos despossuídos que estão jogando ali para lutar pela sua sobrevivência. Quando eu sempre onde quer que eu fale, que eu digo quem é Santa Cruz, né? O que é o torcedor de Santa Cruz? Eu gosto muito de uma frase de Vital Farias, cantador de Itaperoá. Eu parafraseei a frase dele dizendo: só é Santa Cruz quem traz o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. 2011 representa bem isso. Nós vamos reconstruir o Santa Cruz. O Santa Cruz vai voltar a ser o terror do Nordeste, vai voltar a ser o time papataças, né? Vai voltar a ser, porque nós vamos lutar para isso. O Santa Cruz ele não tem torcedores, ele tem devotos. Quem falou isso foi até o Cello, Marcelo Farias, agora há pouco, no grupo lá 83, né? E o Santa Cruz, nós vamos superar isso, nós vamos unir. Nós vamos trazer Morro da Conceição, Alto do Pascoal, Alto Santa Terezinha, Bibiribe, Bombeirense, Corro da Calma, Corro do Tiro, Linha do Tiro. Nós vamos trazer a favela, Ibura, as URs, nós vamos trazer de volta esse espírito para dentro de Santa Cruz. Santa Cruz não é feito de milionário, não. Santa Cruz é feito de pequeno, de gente que todo dia luta para ganhar o pão. Santa Cruz só é Santa Cruz desse jeito. Por favor. Seu, a gente está chegando, né, Ezequias, ao final aqui do mais um episódio histórico e especial do Cash Coral, mas antes disso a gente vai falar aqui rapidamente do momento do Santa Cruz. O que você está achando desse time do Raniel Ribeiro, seu do seu? Você que já viu. Agora é um negócio até que meio complicado, né? Perguntar seu do seu. Sobre o atual time do Santa Cruz. Ele já viu seleções e seleções do Santa Cruz, né? Porque o sarrafo é alto. Eu vou fazer só O que você está achando desse time atual aí? Antes disso, eu vou fazer um flash. Nós temos 29 títulos, um estádio desse completo, campo de treinamento, temos tudo,
Nós tivemos, durante esse período, 61 presidentes e 139 técnicos que passaram pelo Santa Cruz. Eu tenho o nome de todos eles. Então, entre bons e ruins, esse pessoal foi que compuseram essa estrutura que é hoje. Nós não podemos citar aqui, que ficaria quilômetro. Mas essa equipe, 61 presidentes, esses 139 técnicos, foi que trouxeram o Santa Cruz que é hoje. Hoje, eu acho o time do Santa Cruz meio perdido, meio desagregado. Nós estamos fazendo uma política que não pode fugir dela. Não há dinheiro para comprar. Aí compra 5 para acertar um. Na esperança de surgir um Danimark, da vida e outros. Thiago Cardoso. Thiago Né? Cardoso. Os empresários veem e oferecem. Por exemplo, você tentar com jogadores que já saíram daqui, que não estavam bem, como é que nós vamos tentar novamente que ele dê certo? Mas não tem outra saída. Nós estamos fazendo uma política que não é... Mas não havia como. Não há dinheiro, há uma dissensão muito grande da diretoria e o que se fez mais difícil foi pagar em dia. Está se pagando em dia. Não é solução, porque está se pagando em dia e o time entra dispersa. Falta muito para esse time andar. Pelo menos um padrão que a gente tivesse. Nós não temos padrão. Quando sente o aperreio, começa a jogar e você vê produzir. Mas é por isso. Nós estamos com muitos jogadores que estão vindo aqui, contratados, na esperança de que ele seja o Danimark. E talvez não seja isso. É verdade. E eu queria, então, dar essa citação. 61 presidentes, 139 técnicos. De toda a história de Santa Cruz, né? Toda a história de Santa Cruz. Passaram pelo Santa Cruz e ele continua grandioso aí. Como tá. O Ivaldo deve conhecer, o Ezequias também. Tem uma pergunta de um torcedor, que são irmãos, Álvaro e Marcelo. É meu vizinho, Marcelo. Eles disseram, pergunte lá a seu Rodolfo sobre a camisa que está lá na sala de memória de 1959, de Meinha. Maínha. É o tio deles. Isso. É o tio deles. Maínha foi lá. Maínha é vivo, já fala comigo. Ele levou a camisa de 1959. É estranho, porque aquela camisa, o Santa Cruz foi campeão, recebeu de São Paulo 12 camisas de presente, o Lanzoninho mandou. E a camisa do São Paulo, o escudo de São Paulo é diferente do nosso. E a ordem é encarnado, branco e preto. E o Santa Cruz entrou encarnado. Maínha pegou a dele, alterou, botou preto, branco e encarnado. E ele foi campeão pernambucano com a camisa, nós temos a camisa do São Paulo, temos a foto bem grande, de 1959. Essa camisa só existe ela, é única no Brasil. E está na sala de memória. Está na sala de memória, no vidro. E o calção também. O calção é tão mofobento que ele não conseguiu botar. Mas a camisa, ela é única no Brasil, ninguém tem o igual. Como agora nós recebemos da doutora Zélia Lafayette, a camisa de 1969, usada está lá, do campeonato de 1969. Ela ganhou do jogador, José, agora faltou, era o centro médio de Alagoas. Ele era de Alagoas. Ele doou a camisa, está lá. Está lembrado aqui o nome que o jogador quiser, deu aquela que eu botei lá na mesa, que ela doou agora? Zé Júlio? Acho que Zé Júlio. Zé Júlio. Também de 69, né? 69. Então, é outra que ninguém tem. Então, são coisas... E nós temos mais de 200 camisas lá. Agora, não tem como expor, não há espaço. Mas essa de manhã está num vidro, lá bem na frente, para você ver. E ele, quando chega lá, ele vai olhar para confirmar que está lá. Mas um ponto esquerdo era um chute violentíssimo. A família toda... Ele foi campeão pelo Sport, pelo Náutico, pelo Santa Cruz. Mas é tricolor, né? Todo Santa Cruz. É muito Santa rico. Cruzense. Não era tricolor, não, era Santa Cruzense mesmo. Como o Ezequias fala aqui, esse podcast aqui, esse episódio era para ter umas 4, 5 horas, que é muita coisa para a gente falar do Santa Cruz, muita riqueza. A gente não falou um terço aqui, falou, Ezequias? Não, nem perto. Então, assim, a gente pede ao torcedor do Santa Cruz, Ezequias, o seu Disseu vai falar aqui quais dias que estão abertos lá a sala de memória, os próximos projetos da sala de memória também. Ezequias estava me falando aqui que vai abrir posteriormente mais dias também. Então, Ezequias, primeiro eu quero agradecer a tua participação, mais um episódio, e já diz aí ao torcedor como é que funciona a questão de visitação da sala de troféus lá e tal. Então, é bom deixar claro para o torcedor que não paga nada, né? Normalmente o torcedor fica um pouco envergonhado de ir lá porque acha que existe algum tipo de remuneração. Não existe nada.
O torcedor pode chegar a qualquer momento lá e visitar o clube. A sala hoje tem abrido sempre nas terças-feiras pela manhã, inicialmente, e ali de 9 a meio-dia, mas isso não quer dizer que ele não pode ir em outro período, que ele não pode agendar para ir em outro momento, é possível que seja feito. A gente, inclusive, recebe sempre visitantes do Brasil todo, do mundo todo, como a gente recebeu no episódio que a gente estava falando do pessoal do pessoal da Argentina, né? Pronto, nós recebemos um torcedor de Chacaritas da Argentina essa Tu semana. trouxeste uma delegação da Colômbia. Teve a delegação da Colômbia, já teve gente da Alemanha, dos Estados Unidos. Tem diversas visitações de colégio, da Exatamente. escola. Então, assim, se você é professor, professora, diretor, se quiser visitar o clube, marcar uma visita guiada para a gente conhecer a Sala da Memória, as dependências do Santa Cruz, é só entrar em contato com o Marco do clube ou diretamente comigo mesmo pelas redes sociais, né? Vou deixar meu telefone também, porque eu também não tenho. Eu não me escondo do Santa Cruz pra nada, velho. Então, assim, tu até tirou onda comigo. Tu não dorme, não, porque tu escreve 2 da manhã, 3 da manhã, 5 horas, eu tô sempre acordado. Então, assim, a sala funciona nas terças, objetivamente. Terça-feira pela manhã, não é do seu. Das 9 ao meio-dia. A gente tem abrido, a gente consegue abrir em outros dias também, mas eu não tenho assumido esse compromisso, porque eu preciso saber como é que fica a minha vida profissional de trabalho. Né? Então, assim, se eu conseguir, nesse período, nesse próximo semestre, aí, a gente vai abrir nas quintas-feiras, no mesmo horário, e provavelmente nos sábados pela manhã, com exceção dos dias de jogos. Por quê? Um dia de jogo, que é um dia de movimento, tem muito movimento na sala, e a sala ela é completamente acessível a todo mundo, e a gente tem muito receio, muitas vezes, de muita gente dentro da sala, e de repente alguém esbarrar, um E às troféu vezes não cair. sai, começa o jogo e o torcedor tá vendo uma coisa que emociona ele quer ficar ouvindo tudo. Eu quero ver o jogo e ele tem que contar a história para ele. Não Então, assim, sai. terças-feiras abre, não paga nada. Se você quiser visitar lá e trazer uma escola, uma delegação, uma excursão, a gente recebe também, inclusive dos clubes que jogam contra o Santa, né? Então, quando vem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Itabaiana de Sergipe. Sim. A delegação vem, às vezes a gente recebe até os jogadores, diretores, torcedores, né? Então, assim, a sala é completamente aberta e acessível a todo mundo. Quem quiser conhecer o estádio, fazer uma visita de guiada, que for de escola, entre em contato com a gente. Eu estou nas redes sociais aí, é fácil de me encontrar, mas o meu telefone, que é o WhatsApp, é 81, que é Pernambuco, 39-999-17-3959. Então, fala comigo, manda uma mensagem, se comunica, a gente tenta encontrar qual é o melhor termo para isso. E agradecendo também mais esse convite para poder participar. Muito honrado de estar aqui com o seu Disseu também, com o Ivaldo, com você, Diego. E assim, agradeço muito a oportunidade, estou à disposição sempre. E dos projetos que a gente tinha colocado lá, né, na discussão do que a gente teria para Santa Cruz, meu grande objetivo é continuar servindo ao Santa Cruz. Né? Independente na função que for escalado. Eu estou aí para jogar em todas as funções e no que for convocado. Por Antônio Luiz Neto, que é o presente agora, como aconteceu com Constantino no passado, como aconteceu com Alírio, como aconteceu em alguns momentos da necessária contribuição em outras gestões, inclusive que eu não concordei, como de Edinho no passado, como de Joaquim agora também. Então, assim, eu estou à disposição do Santa Cruz, né? Eu sempre costumo dizer que eu sou um militante da causa do Santa Cruz. Então, o que for necessário, eu estou à disposição, como eu acho e enxergo esse podcast como uma ferramenta importante, né, de dialogar com o torcedor e de preservar a memória do clube também. Né? Eu falei isso no episódio anterior e eu vou repetir isso. Isso aqui é uma grande prestação de serviço para a memória do clube, para a história do clube. Né? E eu acho que, como toda iniciativa positiva, tem que ser fortalecida. Então, agradeço a oportunidade, estou à disposição, o torcedor que quiser falar, conversar, criticar, estou à disposição para tudo, né? Porque eu quero continuar servindo o Santa Cruz. Onde quer que eu esteja, qualquer que seja a função que eu ocupo profissionalmente. Estou à disposição do Santa Cruz, Diego. Obrigado mais uma vez. Tamo junto esse aqui. Você manda aqui no Cash Coral, viu? Professor Ivaldo Marciano, muito obrigado pela sua participação, por ter enriquecido esse debate. Quando quiser voltar, as portas estão abertas do Cash Coral, viu? Eu estava listando o nome de algumas pessoas que considero importantes, porque foram pessoas significativas nas arquibancadas, né? Eu gosto muito dessa expressão, aquele que veio da arquibancada, aquela que veio da arquibancada. Eu tenho um grande respeito por Antônio Luiz Neto, porque sua família é uma família de pessoas da Zona Norte, hábeis negociadores, né? Sabem ouvir. Mas também tenho um apreço por Constantino, porque ele veio da arquibancada. Ele foi um homem que veio da arquibancada. Nós tivemos muitos diretores, diferentes de outros clubes Brasil afora, que tiveram o seu papel de torcedor, porque são lugares diferentes. O diretor ele não pode pensar como um torcedor,
né? Isso às vezes me causa uma crise, porque eu tenho meu lugar de contribuinte, colaborador com a gestão, mas eu, acima de tudo, quem me conhece sabe, minhas filhas vivem dizendo isso. Dizem, ó, pai, você é sempre frio, você é um homem de ciência, né? Um homem ponderado, mas o Santa Cruz lhe desestabiliza, de fato. Eu não consigo ministrar aula, eu não consigo trabalhar quando o Santa Cruz joga. Para mim é algo muito difícil mesmo, né? Mas eu gostaria de lembrar alguns nomes que eu não lembrei, de pessoas já falecidas. Um deles é Geraldo Arruda. Geraldo Arruda foi também um daqueles com quem eu aprendi a amar o Santa Cruz. Fundador da torcida organizada Força Jovem. Quando nós abrimos... Não é a torcida organizada, não, né? É a torcida, né? Organizada bem depois, né? Não, chamava torcida organizada, já em 81. Né? Quando nós reinauguramos o estádio, 82, desculpe. Quando nós reinauguramos o estádio em 1982, no primeiro jogo, teve um imenso bandeirão no gramado. Um bandeirão que cobria todo o gramado. Foto com aquilo. Pronto. Aquele bandeirão, se puder colocar essa foto na descrição desse vídeo, Diego, seria muito importante. Né? Um bandeirão que cobriu todo o gramado. Tem lá na sede, né? Isso. Depois desse bandeirão, ele foi doado para virar bandeira para as torcidas organizadas da época. Força Jovem, Santa Amante, os Cobrões. Então, eu fiz parte do início da Força Jovem. Aqui eu já mando um abraço para Ivan Nilson, né? Que, além de ser meu tio, esteve nessa epopeia de fundar a Força Jovem. E lembrar a importância de Geraldo Arruda como um homem que ensinou várias gerações, né, a amarem o Santa Cruz, a torcer pelo Santa Cruz. Um outro nome que também não posso deixar de citar é de José Henrique Batista dos Santos, ou simplesmente Henrique, ou Riquinho, que, a despeito das nossas diferenças de posição, né, do ponto de vista da macropolítica, ele estava num espectro diferente do meu, mas eu o respeitava por ser um homem que começou ali comigo, né? Força Jovem, depois os Cobrões. Nos Cobrões eu não posso deixar de lembrar Fidel Moacir Salles, que foi presidente dos Cobrões também. E aqui estender o abraço para José Hildo, Genuíno, Valfrido, Bruno Frutuoso, que foram também dessa geração dos Cobrões. Depois disso eu fui fundar Piratas da Geral, que já foi uma outra torcida no contexto do bicampeonato na ilha, que nós chamávamos Bilha. Né? O Bilha. Fomos bicampeão na ilha em 87, em cima do rival. Né? Então eram esses 3 registros que eu queria fazer. Fidel Moacir Salles está vivo entre nós e esperamos que por muitos e muitos anos. Fidel foi habitué, frequentador lá da sala. Isso, Fidel. Josaildo Genuíno, que atualmente reside na ilha de Itamaracá. Nilson, né, que já foi de várias torcidas organizadas. E lembrar dos que já se foram, né? Geraldo Arruda e José Henrique Batista dos Santos, além de outros tantos que, infelizmente, a memória não permite... Ivanildo da Buzina, né? Ivanildo da Buzina, do Comando Geral. Ivanildo da Buzina Valdir do Reco, né? Ivanildo da Buzina me oportunizou algo que foi uma experiência única, né? Eu conheci no Veneno da Cobra Guabeirinha. Guabeirinha eu achava que era músico da charanga Veneno da Cobra, nos anos 80. Nos jogos de 83, 84, eu vi aquele senhor Guabeirinha. Nessa época eu não era historiador, não tinha essa compreensão que tenho hoje, mas quando eu vim descobrir que Guabeirinha tinha sido jogador do Santa Cruz, do Penta, aí eu lamentava imensamente. Dizer, mas rapaz, quantas oportunidades de ouvir o passado, as memórias desse homem, eu não perdi. Gerson Lins de Oliveira, né? O nome dele, Guabeirinha. E aí, nesse contexto, lembrar também da relação que o Santa Cruz tem com uma escola de samba chamada Gigantes do Samba. Então, as charangas do Santa Cruz, das torcidas organizadas do Santa Cruz nos anos 80, eram de ritmistas de Gigantes do Samba. Então, pelas charangas do Santa Cruz passaram Roberto Seguinho, que foi diretor de bateria da Gigantes do Samba,
passaram Paulinho recentemente falecido, ao qual eu aqui rendo minha homenagem, né? Faço minha homenagem a Paulinho, saudoso, enfim. Eu também gosto de Gigante do Samba, né? E dizer que fomos campeões esse ano, né? Gigante do Samba foi campeão do samba pernambucano. Existe. Eu também tenho um artigo publicado, eu tenho 2 artigos publicados sobre o samba pernambucano. É isso, né? Agradecer por esse convite. Servir o Santa Cruz, para mim, é muito importante, né? Enfim. E dizer que todos os livros que eu publiquei, eu tenho uma dedicatória a Santa Cruz. Todos os livros que eu publiquei. Publiquei livro na Bahia, publiquei livro aqui em Recife. Todos eles têm a dedicatória a Santa Cruz. As pessoas já me conhecem. No meio acadêmico, as pessoas me conhecem, né? Uma vez eu estava em Angola, eu iria até causar um problema, né? Porque eu tenho muitos amigos de Angola, muitos amigos. Tenho um orientando querido, Yuri, historiador, doutorando pelo programa de pós aqui da UFPE. Ele é meu co-orientando. Eu tenho um grande amigo que integra a gestão do governo angolano, o doutor Patrício Baticama. Teve uma ocasião em que eu teria que beijar a bandeira de Angola. E eu disse, desculpe, eu respeito o povo angolano, respeito a bandeira de Angola, mas eu não vou beijar a bandeira de Angola. E aí as pessoas estranharam, as pessoas disseram, como assim? Por quê? Eu disse, são questões caseiras. Mas as cores da bandeira de Angola são cores que juntas eu não beijarei. E O preto toca no vermelho. o preto toca no vermelho. Então, mas enfim, aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu serei Santa Cruz, sou Santa Cruz. Agradeço por estar aqui, para mim é uma honra, um imenso orgulho. Aprender com Disseu, aprender com Ezequias, aprender com Diego. Eu estou constantemente aprendendo, tenho muito ainda que aprender. Então, é isso. E um abraço a todos e todas que me assistem. Seu Disseu Paiva, o mestre da memória viva do Santa Cruz Futebol Clube. Muito obrigado por participar desse episódio especial do Cast Coral. Quando quiser, vai voltar mais vezes, viu? Vai voltar mais vezes. Precisa. Vai sim, lógico, porque assim, a memória, a história do Santa Cruz é muito grande pra gente falar em apenas 2 horas. É pena que. Eu agradeço pela sua participação. É pena que a gente não possa falar tudo, porque se for contar a história do time, do jogador, citar diretor, presidente, fica quilométrico, né? A gente tem que sintetizar o máximo que puder para mostrar a nossa grandiosidade dos títulos e tudo. E essa oportunidade é muito bom, porque amanhã isso fica gravado. Apesar de a turma ter uma raiva do passado, mas é o passado que faz o presente. Você não vive com o presente com o passado, mas o passado é que faz o presente. Então você tem que se dedicar a isso e fazer espetacular. E a torcida, principalmente, que não tem acesso às informações, que elas são filtradas, aqui aparece pura. Com defeitos ou erros, ela aparece pura. Aqui é a história. Eu te agradeço e fico à tua disposição. E dizendo aqui o professor o tempo todo, só a palavra professor já intimida, né? Já intimida. A gente pega Mas aqui eu sou aluno. Eu sou administrador, aí fico bem limitado, mas como é tudo Santa Cruzense, a gente está em casa, está tudo muito bom. Ô, senhor Disseu, Muito obrigado. para encerrar mesmo. Diga para mim, de novo, aquela história que o Santa Cruz é rolha de cortiça. Ele não aprender, porque Sim. sempre tempo você pega o Santa Cruz e empurra lá para baixo, né? Empurra, fica lá embaixo, no D, né? Não é nem D, é escapole. O escapole, quando vejo, puf, explode lá em cima. E nós estamos agora, se bobear, quando menos vem, está lá em cima. É perder tempo, é cortiça, ninguém bota embaixo. Segura um tempinho, mas ela vai e sobra. Nós vamos chegar lá em cima tranquilamente. Tem um amigo meu que diz que o Santa Cruz é igual a galho de goiabeira. Ele Verga e verba, bota. mas não quebra. Não quero. E a torcida que sobe. Aí eu vou ter que puxar a sardinha para o meu objeto de pesquisa, vou ter que trazer para a África. Tem um dito dos povos da África Centro-Ocidental que diz: nenhuma represa segura o rio por todo o tempo. Nenhuma represa segura um rio por todo o tempo. Em algum momento esse rio transborda. Então é isso. Santa Cruz é esta água indômita, que em algum momento está ali presa, mas os seus frêmitos fazem com que ela supere a represa. O Santa Cruz é a força daqueles e daquelas que no passado aplaudiram Luiz Carlos Prestes. O Santa Cruz é a força daqueles e daquelas que não se contentam em passar fome.
Eu amo Santa Cruz. Olha, essa é a frase de Santa Cruz. Só é Santa Cruz quem traz o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Para ser Santa Cruz, eu acho que tem que fazer um curso. Tem que saber o que é ter a luz cortada. Não, basta ser. Basta ser. Seja Santa Cruz, independente de qualquer status. Seja Santa Cruz. Agora, assuma o Santa Cruz e respeite o Santa Cruz como ele é. Respeito acima de tudo, né? Respeite o Santa Cruz. Exatamente. Não precisa mais nada. Respeite ele, preze ele e sendo Santa Cruz, está tudo muito bem. Respeito. Dizia Nelson Ferreira, né? Nelson Ferreira, falecido nos anos 70, Nelson Ferreira compôs o frevo que hoje é o hino do Náutico e o hino do Sport. Foi feito por um tricolor, por um coral, Nelson Ferreira. Mas por que Nelson Ferreira não compôs o hino do Santa Cruz? Né? Ele dizia, eu não consigo. Eu não vou conseguir compor o hino do Santa Cruz. A grandeza do Santa Cruz é muito grande. É isso. Então, torcedor Coral, esse foi mais um episódio do Cast Coral e dessa vez foi especial. Recebemos aqui o historiador Ezequias Pierre, o historiador, o mestre Seu Paiva, o historiador grande tricolor, professor Ivaldo Marciano. A gente pede que você se inscreva no nosso canal, dá o like lá, compartilha essa live para todo mundo, que aqui foi especial esse programa. De extrema importância para o torcedor de Santa Cruz que não conhece a história. Esse episódio aqui, ele vai estar nas nossas plataformas, vai estar no nosso Instagram, vai estar no nosso Twitter também. Então, torcedor, é isso. Muito obrigado pela sua paciência, por estar aqui com a gente até esse horário. Bom dia, boa tarde, boa noite e saudações tricolores para todo mundo nesse Brasil afora, que tem 5 milhões de torcedores. Então, saudações tricolores. Forte abraço a todos. Evolução!